Não, tá saindo não. Opa, boa tarde. Por favor, Pedro. Pedro, tudo bom, Pedro? Eu sou o Davi, eu sou da Defesa do Consumidor, Davi Correia. Nós estamos com um problema do senhor Renan. Você conhece o Renan? Porque esse cara me deve um dinheiro. O Renan até sabe disso. E aí, o que aconteceu? Ele falou pra mim, vou pegar o carro, vou vender o carro pro Renan e vou te pagar. E aí, dali pra frente, que ele começou a fazer essa palhaçada. Mas até então, ele me apresentou como se o carro fosse daqui. Fala pessoal, eu sou o Davi Correia e hoje eu estou me dirigindo até a cidade de Osasco. Por quê? Porque nós tivemos um contratempo, a Marginal Tietê estava tendo greve aqui do pessoal das autoescolas, pegamos um trânsito horrível e o consumidor está nos esperando lá em Osasco, na loja de veículos, porque a loja pode fechar. O caso de hoje é um caso de um golpe. Imagina só a situação, você aí vê um anúncio de um veículo, aí marca com o proprietário do veículo, o suposto proprietário, né? Porque até então o veículo não estava no nome dele. Marca com ele para ir verificar o veículo. Ele agenda para o consumidor verificar esse veículo dentro de uma agência. O consumidor chega lá, conversa com o dono da agência, o dono da agência fala que é o intermediador do negócio. Ele apresenta o veículo, mostra o modelo do veículo, aí o consumidor se interessa por esse veículo. Pouco tempo depois, tanto o dono do veículo como também o dono da agência fala que esse veículo ele vai precisar passar por algumas manutenções. O consumidor aceita, ele acaba pagando ali 14 mil reais, ele nunca mais vê esse veículo. Esse veículo desaparece, o dono do veículo, Alexandre, também desaparece e o dono da agência fala que ele não tem nada a ver. Hoje eu descubro que esse veículo já foi transferido para uma outra pessoa e posteriormente para uma outra pessoa, já teve duas transferências. Então nós estamos falando aqui de um estelionato. Então nós estaremos indo até a loja de veículos lá em Osasco, porque o dono ele tem a responsabilidade solidária pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 7º, o parágrafo 1º vai falar lá que responde pela cadeia, né, do evento, responde, né, todos pela cadeia do evento, né, todos que integram a cadeia do evento ali, respondem, além do artigo 14 também, que vai falar sobre a responsabilização solidária. Então nós estamos indo até a loja para verificar o que vai ser feito, porque isso aqui é um assunto sério, é grave, é um crime. E eu espero que o gerente aí, o dono da loja, ele assuma a responsabilidade dele perante o consumidor. Nos acompanhe em mais uma matéria na Defesa do Consumidor. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui na Avenida dos Autonomistas, aqui na cidade de Osasco, e ao meu lado está o consumidor Renan. Tudo bom, Renan? Tudo bem, e você, Davi? Então, Renan, você comprou o veículo, você veio verificar o veículo aqui, certo? Eu comprei o veículo pela internet por um terceiro, e o veículo, quando ele me apresentou, estava dentro da agência. E ele pediu para que eu viesse ver o veículo aí dentro. Você veio ver o veículo aí. Você Isso. Conversou com o proprietário da agência? Eu conversei com o dono, que ele falou para mim vir até a agência. Tá. Eu vi pela internet, aí ele falou assim para mim vir até a agência para mim ver o veículo. Se eu gostasse, o dono do carro. Do carro. Isso. E o dono da agência? Qual aí foi? O dono da agência me apresentou o carro. Falou, ó, esse aqui é o carro, tal, tá tudo certo. Se vocês gostarem, aí você, daqui para frente, você conversa
com o dono do Mas do o veículo. dono da agência te apresentou o carro lá dentro. Ele apresentou lá dentro. E ele falou pra você que ele era o quê? Que ele era intermediador do negócio? Ele simplesmente pegou, apresentou o carro pra mim como se ele fosse o apresentante, né? Como se ele fosse apresentar. Tá. Eu vim aqui, ele pegou, falou, ó, esse aqui é o carro, tal. O carro é uma Paraty? Isso, é uma Paraty 2002, se eu não me engano. Você pagou quanto? Eu paguei 14 mil reais nela. Ele queria 18, mas aí a gente começou a conversar e ficou por 14. O nome do rapaz lá, do proprietário, é Alexandre, Isso, do dono Alexandre Vido. da E o agência, dono da agência, ele é Pedro. Pedro. Isso. E o Pedro, depois que aconteceu isso, o que ele falou pra você? Então, aí eu mandei mensagem pra ele falando sobre a situação, né, de como que ia ser, se ele ia resolver o meu problema, porque eu não conseguia mais falar com o Alexandre, porque ele simplesmente sumiu. Ele sumiu? Ele não fala mais comigo, não responde mais minhas mensagens. Eu falo pra ele, isso foi em 2023, eu fiquei 1 ano já sem carro. E aí eu já não tá conseguia mais fechando, fazer. tá fechando lá, não tá? Tá fechando, tá fechando. Tá fechando? Fechando. Mas ele tá com a porta meio aberta, ó. Vamos atravessar aqui. Ai, caramba. Não tem problema. O carro dele tá parado na porta ali, é o branco. E aí a gente foi fazendo isso, foi conversando, foi falando com ele sobre essa situação. E ele simplesmente falou, olha, eu não posso fazer nada. Porque ele também me deu um golpe, e aí eu fiquei nessa. Então, ele não resolve meu problema e nem o Alexandre, que é o proprietário que queria resolver, não resolve. Então ficou por isso mesmo. Tá. Acabei perdendo. Vamos lá, vamos correr. Vamos correr que tá fechando a loja. Então o Alexandre sumiu com o veículo. Sumiu com o veículo, sumiu com o meu dinheiro, não responde minhas mensagens. Eu mando mensagem para ele, ele não me responde. Aí eu fiz um boletim de ocorrência relatando o que aconteceu comigo. E o Pedro? E o Pedro simplesmente falou assim, olha, eu não consigo fazer nada. Mas o Pedro que te mostrou o carro, você foi ver o carro aqui? Sim, Tá, vamos lá. Ih, tem um carro saindo ali. é o dele ali. Não, tá saindo não. Opa, boa tarde. Por favor, Pedro. Pedro, tudo bom, Pedro? Eu sou o Davi, eu sou da Defesa do Consumidor, Davi Correia. Nós estamos com um problema do senhor Renan. Você conhece o Renan? Tudo bem? Conheço. Lembra, Pedro? Como é que tá? Então, Beleza? ele tá com uma denúncia séria que ele comprou um veículo aqui. Não foi aqui. Não, ele veio ver o veículo aqui, você intermediou o negócio, certo? Não. Você não intermediou o Não, esse negócio? carro nunca chegou a ser meu. Tá, eu tô perguntando se você intermediou o negócio ou não. Se você Não. apresentou, então as mensagens que tem você apresentando o veículo para ele não existe. Não, o que acontece? Ele falou com o dono do carro. O dono do carro ia deixar o carro para eu vender aqui na loja. Perfeito. Quando eu fiz o laudo cautelar no carro, o motor tinha sido trocado. Sim, Aí eu expliquei, eu falei com o dono. Falei, cara, você tem a nota fiscal do motor? Ele disse, não, não tenho. Falei, então tá bom, então eu vou te devolver o motor. Fechou? Eu vou te devolver o carro, perdão. Beleza, aí ele falou assim, Pedro, porque esse cara me deve um dinheiro. O Renan até sabe disso. E aí o que aconteceu? Ele falou pra mim, vou pegar o carro, vou vender o carro pro Renan e vou te pagar. Fechou? Aí só que nesse meio tempo o Renan veio aqui ver o carro, porque o carro estava aqui em processo de devolução. Tanto é que eu não fiz contrato, eu não anunciei mas o carro. você apresentou o carro para ele? Não, Ele veio apresentou o através do carro ou cliente. não? Quando eu cheguei aqui, ele veio me apresentando como se o carro estivesse na agência. Aí eu falei, beleza. Aí depois eu peguei algum telefone com você, né? Quando Que você você passou o telefone no contato do Alexandre, eu falei até com o seu telefone mesmo. Sim, sim. Falei, olha, É o meu seu telefone falou que eu já fiz direto com ele. E aí dali pra frente que ele começou a fazer essa palhaçada. Mas até então, ele me apresentou como se o carro fosse daqui. Não, E não, você o carro veio. tá esteja no Não, carro. porque assim, tem conversas que você veio aqui 3 vezes. Isso. Você veio, Exato. inclusive, com a sua esposa. Você sabe Você disso. veio a primeira vez para ver o carro por Certo. intermédio dele, porque ele pediu para você vir aqui. Não, mas certo? o carro tava aqui, certo? Mas eu não anunciei o carro. Não, mas a parte, se você deixou ele ver o carro aqui, o carro tá na Não, agência. ele veio através do cara. Então, mas o carro não tava aqui? É o que eu tô te explicando. O carro estava aqui porque ele estava me devendo um dinheiro. Mas aí é responsabilidade sua. Não tem como, porque não tem contrato de compra e venda. Não tem nada. Mas a partir do momento que você pega, você colocou esse carro aqui, esse carro tá à exposição,
O consumidor, Não há ele... exposição. Como não que se você mostrou O carro pra ele? estava aqui. Ele falou, vai lá ver o carro que está na loja. Tá. Eu não anunciei o carro. O Tá, carro você está chegou aqui, você conversou com quem? Aí eu conversei com o Pedro, que Porque foi o eu cara que fui me na apresentou. loja. Então, mas o Pedro fez o quê? Aí ele me apresentou o carro, falou, ó, esse aqui é o carro. Ele não fez isso? Não, ele chegou, o carro estava lá no fundo, não estava? Tava onde tá o carro vermelho, né? Onde está a Renegade. Não tinha outros carros na frente. Tá, Porque você- eu não estava mostrando o carro. O carro não estava em divulgação. Eu não anunciei o carro. Então, o carro não tinha documento. o Alexandre falou pra mim que o carro tava aqui, e aí você me apresentou, falou, ó, me apresenta. Ele falou assim... E inclusive vem no seu aqui. Instagram tá que você é intermediador de negócio. Sim, sim, mas nesse Então- caso não, porque o carro não tem Não, documento. mas mas estava aqui. Se você chama uma pessoa para vir verificar o veículo aqui dentro da sua Não foi eu loja. que chamei. Não. Eu não chamei ele pra Tá, provar. mas se uma outra pessoa, um terceiro, chama, o veículo está dentro da sua loja e um consumidor vem aqui e olha o veículo, você expõe, a responsabilidade é sua. Vamos lá, vou te explicar como que funciona a responsabilidade de um lojista. O cara falou que queria vender o carro, certo? Eu vou lá, pego o carro, trago aqui na minha loja, levo numa vistoria cautelar para fazer a vistoria. O que é a cautelar? Saber se o número do motor é o número do motor, o número do chassi é o número do chassi, se aquele carro é aquele carro, certo? Então, certo até aqui? Cautelar, sim. Entendemos. Entendendo. Fiz a cautelar deu recusada, Sim. porque o motor não era do carro. Deu. Recusado, porque Não, eu- precisa fazer o cadastro do motor. Exato. do carro. Aí, como ele me devia um dinheiro, se ele tiver a nota, não tem problema nenhum. Se ele tivesse a nota do motor, perfeitíssimo. Como ele estava me devendo um dinheiro, e ele me deve até hoje, o Renan sabe, ele me deve dinheiro até hoje. Inclusive, foi um valor alto. O que eu fiz com o carro? Cara, vou te devolver o carro porque eu não consigo transferir o carro. Quando eu avisei ele no dia seguinte, ele falou, cara, então tem um conhecido meu que quer ver o carro. Eu falei, cara, sem problemas, só que não Então, é meu. na verdade, não é Mas onde eu não que. conhecia. Pra gente Então, eu saber. não sei como você... Mas pra gente saber, É onde exatamente que ele foi ver o carro? Aqui. Porque ele tava Você no processo apresentou de o carro para ele. Não, Mas, eu não mostrei mas o carro ó, pra ele. tudo isso que você está falando, eu entendo, estou ouvindo a sua parte, mas como que um consumidor vai entender tudo isso que você está falando? Porque se eu chego aqui, o carro está aqui, Fala a verdade. Não, é verdade. Tudo que eu falei pra você, eu não te apresentei o carro. O que eu fiz? Te dei a chave do carro. Você me apresentou o carro como Falei, se cara, você fosse o lojista da loja. Não, você sabe disso, a gente trocou uma ideia. Depois você veio com a sua esposa. Sim, pra mostrar o carro pra ela, porque já tinha fechado o esquema com o ele. Já tinha cara, falado. Então, Porque eu ia devolver o carro pra ele. só que até então é o que eu quero te dizer. Em todo o momento, ele passou pra mim que você era o cara que tava na responsabilidade disso. e o carro estava Por isso aqui, que exatamente eu vim aqui pra resolver isso. Tanto que quando eu vim com a minha esposa, eu cheguei pra ela e falei, olha, vamos lá na agência que o Pedro vai te apresentar, porque o Alexandre falou pra me apresentar ele. Pedro. Eu vim assim, eu vim. Se É que assim, eu tudo entendo. isso, você não Só que- deveria nem ter deixado ele vir aqui ver o carro. Então, mas se como tá que aqui eu- a exposição, Como que eu vou negar ele de entrar dentro da minha loja? não, se o carro não está à venda, se o carro não faz parte dos veículos que você tem aqui para venda, você não pode deixar o Mas consumidor quando vir eu aqui expliquei, e ele veio olhar. através do dono do carro, para ele ver o carro. A mesma coisa, se você deixasse o carro aqui. Ó, eu e tenho mensagens suas aqui que Sim. você fala que o veículo está aqui. Ele ficou quanto tempo aqui? Você Ficou fala, mais de 2 semanas. Você, Não, fa- mas ele- não ficou você 3 fala dias que o ficou carro. 15 dias. O carro não ficou 3 dias. Nas mais. suas mensagens aqui, ó, tem uma conversa Ficou mais, sua sabe que por você quê? fala que o Pedro, veículo sabe por que ficou que ficou 15 mais? dias aqui. Porque no dia que eu vim aqui, A responsabilidade é passou- solidária. eu não vim aqui em 3 dias com a minha esposa depois, você sabe Você disso. veio 2 vezes no mesmo dia e depois uma terceira vez Não, sozinho. eu vim num final de semana, depois eu vim no outro final de semana. Não. E o Pedro Porque tá. E o Pedro, você sabe que eu não ficou 3 dias aqui, ficou mais. Não ficou, irmão. Não Ficou ficou. sim. Eu não posso ficar com isso. Sabe por que que A ficou? loja, a minha loja... Não ficou você 3 vê. dias aqui, Não o Pedro? ficou, cara. Eu sei lá, acho que... Um exemplo, não vou saber exato porque foi em 2023. Foi. Então, Aí o que acontece? É, isso aí Sabe por que cê- que foi? Porque foi mais de 3 dias? Foi mais de 3 dias porque é o seguinte, eu trabalhava na época fazendo carreto aqui. Então praticamente o meu trajeto era esse para ir para casa. Quando eu o carro fiquei não foi sabendo... exposto, nem tem foto do carro, eu nem tirei foto. Não Aí tem, mas é- ah, não é se você eu- não fez é o que eu tô publicidade, falando isso não assim. tira a sua responsabilidade. Você acha certo isso? Você acha certo isso? Não, Você acha certo se cobrar de mim? Sim, Então, Por quê? porque o você veículo tá terceirizou. aqui. Mas eu não anunciei. mas aí tá, se tá aqui dentro da tua loja o veículo, você apresenta o veículo pro rapaz, né? Da forma que você apresentou, né? Que ele tá falando. Você até manda aqui Eu pra te ele. apresentei, eu te falei exatamente o que aconteceu. Eu te dei a chave para você olhar e falar, irmão, O- eu não tô vendendo o carro
porque o carro está com o motor trocado, Ó. não tem a nota. Aí você ligou o carro, você olhou. O que eu te falei sobre o carro foi o momento que eu fui buscar o carro, ainda você vai lembrar disso. Falei, cara, eu acho que esse carro tá falhando um pouquinho. O que você tá falando, Eu ó. Ele tinha me falado isso também. Quando eu Ele trouxe falou. o carro. Ele falou. Mas eu não consigo fazer Mas a calculando partir do toda a rua. momento que você Eu tá tenho que fazer aqui com o dentro da minha veículo, loja. Cara. mas a partir do momento que o veículo tá aqui, você chama um consumidor para entrar dentro da tua loja. O consumidor averigua aqui o veículo, né? Você mostra. Você ainda fala, ó, eu tenho uma memória muito boa. Você foi lá na loja a primeira vez sozinho, depois você foi com a sua esposa. Sim, depois eu fui Você tá sozinho. intermediando o negócio. Em nenhum Você momento. intermediando. Tá, como não? Eu só intermedio algo que eu tenho nota fiscal ou contrato Mas aí de você não pode consignação. deixar o veículo aqui e deixar exposto Não. para ele vir ver. Esse que é o problema. Ele veio através do dono. Que ele negociou Então, com mas se o dono, mas aí é o que eu tô te falando, é o princípio da aparência, não tem como ele, né, uma pessoa leiga, nós aqui, consumidores aí de casa, eu chego, essa empresa tá aberta, Sim. eu entro, ó, tem um veículo aqui, você começa a me apresentar o Eu veículo, não apresentei. Você sabe que eu não te apresentei o carro. Cara, E você pior, simplesmente... Eu Ó, te falei ainda que o Vamos motor fazer tava assim, trocado. pelo pouco Você que eu sabia entendo. disso, Não, tudo bem, ele Se me você passou, pagou- tanto que nas conversas você viu, nas conversas se tá você tudo pagou escrito. um carro no nome de um cara Ele- que não tá o carro. Você Então. pagou para um cara que o documento você não está fala, no ó, o carro não ficou nem 15 dias lá na loja, Não, então, tudo bem. você tá falando isso. Bem, mas a questão não é essa. A questão é o seguinte: você pagou o carro no cara. Eu não fico com o carro quando não está no nome da pessoa. Ele não tinha, não sabia quem era o dono. O carro estava com o motor trocado. Cara, quando Então você por que faz- que ele jogou toda essa responsabilidade, a Porque responsa ele pra jogou- você? Porque ele é um lixo de pessoa, ele me deve dinheiro. Então, Ele mas me deve aí, 10 pau. ô Ele me deve Pedro, 10 pau, mas e o por problema... isso que eu devolvi o carro. O problema eu até entendo, tá? Você pode ter caído num golpe, pode ter. Só que a partir do momento que o carro tá aqui dentro da loja, ele veio com a esposa dele aqui 3 vezes dentro da loja para ver o veículo, para conversar sobre o veículo, você tem Cara, você tem conversou você tem responsabilidade, cara. Você não conversou comigo. Eu você conversei conversou com o dono. ele e depois eu cheguei com você e Nós falei. conversamos aqui na loja. Então. Você acharia, Mas, você acharia ó. justo se você chegasse aqui na loja, eu não te atenderia? Não, Cara, eu sou óbvio, você educado, vai atender. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não te apresentei. Pedro, cara. é o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu não tenho nada contra você, mano. Você só Nada. quer receber de mim. Não, Eu só quero saber o que é certo. Eu Ele só quer quero saber receber a o que é minha- dele. É o que eu Não, Mas aí é o que eu tô você te apresentou falando. o veículo, você tem responsabilidade legal. Você tem a sua incidência criminal, aí quem vai apurar é a polícia civil, mas legal você tem. Você vai, aqui o artigo 7º, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento que você deixa o veículo aqui exposto, pode ter certeza que ele vai vir cobrar de você. Todos esses veículos Você concorda aqui... comigo que não estava exposto o carro? Não Cara, estava exposto. Renan, pelo ó, amor de Deus, você sabe tudo o que Mas aconteceu. eu- se o veículo em nenhum tá aqui- momento eu tô mentindo, Pedro. A gente tá se tratando na realidade. Só que eu se não quero que precisar você de uma ajuda, entenda. Se você Não, precisar de uma você- ajuda para ir ajudar a cobrar o cara, não, tô com você. Não, sabe o que ele não aconteceu? vai, ele Sabe o sumiu. que aconteceu? Ele sumiu. Esse rapaz aí, ele vendeu o veículo, tava no nome de Rodolfo, Eu nem peguei o documento. tava no nome de Rodolfo, ele vendeu, transferiu para o nome de uma mulher, essa mulher já transferiu para o nome de um rapaz chamado Severino. Cara, não sei. Não, tava no nome de Rodolfo, a documentação tá tudo certo. Aí que eu concordo com o caso do dizer assim, se precisar da minha ajuda, se você quiser que eu... Não é que precisa da sua ajuda, você vai ter que resolver o caso dele, é isso. Você, tanto o Alexandre, alguém tem que resolver. ele vai, se o veículo... É sério? Não é sério. é porque, Como ó, não? ô Pedro. Você quer que eu fale aqui, ó, pra você, ó. Pedro, Eu vou ligar pra minha esposa, vou ficar esperando. porque Ó, é simples. Pra eu te explicar aqui, ó. Vamos lá, artigo 7º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Ou seja, o veículo estava aqui, você deixou o veículo na sua loja, ele veio aqui, né? Ele tinha conversado com o proprietário falou para ele que o veículo estava aqui sendo vendido aqui. Ele veio Não aqui. vendido. Então, mas é o que o Não proprietário falou para ele e você veio aqui e você apresentou o veículo para venda. Não apresentei, cara, te dei a chave. Mas Falei isso é pra o você, quê? Isso é para ele olhar o carro, para ele negociar com a pessoa. Então ele vai olhar o carro dentro da tua loja e negociar com a... Neste momento foi uma coincidência do carro estar na loja. Se o carro estivesse na rua, Ah, não, aí é outra circunstância. Tudo O bem. carro estando Aí na eu fui rua, educado, né? te atendi. Aí é outra Em nenhum momento você circunstância. foi mal Todas as educado. vezes O que eu tô te foi falando é problema assim. dele, Não, claro, cara. E o Alexandre, Entende? onde que tá? cara, se eu te mostrar, a última vez que ele me mandou mensagem foi em janeiro de 2024,
Esse cara me deve 10 pau. Ele simplesmente não responde as minhas mensagens, não fala mais nada. Eu falei pra ele dessa situação, que eu ia agir com os meus direitos, certo? Porque querendo ou não, ele simplesmente cagou. Aí eu falei, cara... Só que eu te falo, pessoa sem vergonha dessa tem que se ferrar mesmo. Eu cheguei pra você, eu falei pra você, eu falei, Alexandre, as conversas que tem aqui. Eu não posso ficar. Sabe por quê? Você me mandou uma notificação judicial 3 da manhã. Exatamente. Eu tava acordado, eu falei, cara, aí comecei a te ligar, 3 da manhã. Falei, cara, o que é isso? Mas é assim, Aí, eu entendo, mas só que a gente conversou, você sabe que a culpa não é minha, eu não tô entendendo porque você tá me envolvendo nesse assunto. Alexandre não, desculpa, Pedro. A partir do momento que o veículo está aqui, o veículo estava numa espécie de consignação, porque não, você... Não teve contrato. Não teve, mas aí não tem como ele saber. Ele sabe, quando ele comprou, ele sabia de tudo do carro. Não tem... Ó, Você sabia de tudo, irmão. Você esse sabia. negócio de contrato, que o carro estava aqui, eu não sei porque foi particular dele e de você, no caso Alexandre e Pedro. O que ele me passou? Vai lá na agência, vê o carro. O Pedro vai te apresentar. Não. Ó, eu tô falando dele. Eu tô falando pra você porque eu falei com ele por telefone. Vai lá que o Pedro vai te apresentar, porque o Pedro é um amigo meu. Eu não conheço o Alexandre. Ó, eu não conheço o Alexandre. Eu não conheço o Rafael. Eu não conheço, porque foram as pessoas que eu falei. Rafael Filho. Quem, Rafael? Rafael Filho. Eu conheço o filho, Alexandre. Tá, ele deve ter... Aí, o que acontece? Ele passou isso pra mim. E eu vim aqui através disso. E quando você veio, qual foi a atitude do Pedro com você? É isso que é importante você saber. O Pedro, ele simplesmente pegou e falou assim, ó, aqui tá a chave, vai lá e vê o carro. Eu peguei. Ele mostrou o carro pra você? Aí ele deu a volta no carro, a gente pegou, abriu o capô, viu o que era, tal, a gente viu a volta, eu falei pra ele, aí eu não tinha o telefone do Alexandre. E como que você conseguiu? Eu falei com o Rafael. Aí o Rafael chegou pra mim e falou pra mim vir aqui. Eu cheguei, Rafael Filho. Eu conheço, volto a dizer, eu conheço o filho dele que chama Pedro. Então, eu falei com o Rafael. Tanto que eu tenho as conversas, eu mostro pra você, se você tiver a dúvida. Não, tranquilo. Mim, eu sei aí eu vim aqui, o Rafael falou pra mim vir aqui, a gente fez todo o trâmite que tinha que ter feito. Sim. Aí o Alexandre, acho que você pegou o telefone e me passou o telefone seu pra mim falar com ele. No seu próprio telefone eu falei com ele. Tô mentindo? Não, então. Tá. Aí a questão foi o seguinte, que eu liguei pro Alexandre e falei, Alexandre, o Renan tá aqui vendo o carro. Sim. Aí você falou, posso falar com ele? Falei, claro, sem problema, tá aqui o telefone. Aí foi a partir daí que a gente começou a negociação, mas aí, até então... Tá, e você veio 2 vezes antes aqui... Eu vim uma vez pra ver o carro, sim. Depois eu vi uma outra só pra dar uma volta pra ver como é que tava a situação. Aqui. Tudo aqui. E a terceira vez que eu vim foi com a minha noiva pra mostrar pra minha mulher, pra mostrar pra ela como é que era o carro e tal. Vim 3. Aí e tudo aqui, o carro? Sozinho, a segunda você veio em quanto tempo, mais ou menos, cara, de dia? Isso aí foi mais ou menos umas 2 semanas, não tem cara. como falar que você não tem responsabilidade, porque, assim, desculpa. Teve mais. Não tem, pela lei você tem. Agora, assumiram com o dinheiro dele, né, assim... Aí eu não tô imputando crime a você, tá? Mas também não tem como a gente falar pra você que você não tem nenhuma relação com o Alexandre, porque, né, se você tá dando a sua versão, que o Alexandre sumiu. Sim, ele me deve dinheiro. Então, mas isso também no... Pelo fato dele me dever dinheiro. Então, mas o consumidor... Com o carro. Então, quando eu fiz o laudo, o carro deu que o motor estava trocado. Tem nota? Não tem nota. Você... Fechou, vou te devolver o carro. E aí nessa ele falou, então vou negociar com o Renan. Renan vai me pagar, eu te pago. Cara, eu nunca vi comprovante. Depois que você me mandou um comprovante, tipo, 2 anos depois... Então, mas o problema é que você deixou o carro parado aqui, ô Pedro. Você deixou... eu deveria fazer? Se você não vai fechar negócio, se esse carro aqui você não vai fechar negócio, não vai vender, você tem que tirar ele imediato daqui. Concordo. Se a pessoa não. Mas aí você não pode impor o encargo ao seu consumidor. A partir do momento... Mas ele não é meu consumidor, cara. A partir do momento que ele entra na tua loja, ele é teu consumidor. Ele é teu consumidor. Eu não tô vendendo aquele não, o carro pode... Para ele, aqui nós temos o quê? O princípio da aparência. Se eu entro aqui, todos os carros que estão aqui, ou é da loja ou está em consignação, certo? Ou eu vou achar que aqui tem carro emprestado. Pode ser um processo de avaliação. Cada lojista
Cada lojista Então, tem o seu processo de mas avaliação isso aí você não pra pode qualidade impor do esse seu encargo para ele ficar Mas achando. eu não quero que ele cobre. Então- eu só não quero, eu só tô provando que eu não tenho nada a ver com Não, você está o- provando que você tem, porque a partir do momento que você está falando que o carro está aqui há três vezes que ele veio aqui, o carro estava aqui, você mostrou o carro para ele, você pagou quando esse valor? Cara, eu paguei bem depois da negociação. Depois da negociação você pagou você 14 pagou mil. Ó, eu paguei ele, pra você ter ideia, eu vim ver o carro, mostrei pra minha noiva depois que teve o pagamento. Entendeu? Foi exatamente por isso. Falei, Tá. não, agora que você viu, E já quem tá tudo falou certo. que o carro não podia sair daqui, que tinha que levar primeiro para assistência, para arrumar o motor? Cara, quem falou pra mim foi o Alexandre, falou primeiro. O Alexandre falou. Ele falou assim, ó, se você quiser pegar o carro, aí a responsabilidade é sua. Mas depois aí não me conte nada. Eu falei, não, Alexandre, vamos fazer o seguinte, eu vou... Eu tava indo pra casa, agora você precisa ligar. Não, pra liga minha aí, fica à Pode- vontade. Eu falei pra ele assim, ó, Alexandre, então eu não vou pegar enquanto você não resolver essa situação. Não dá pra ficar nessa situação. Eu preciso do carro, porque eu já vendi eu vendi um carro, porque eu precisava de um carro maior, porque a minha mulher estava grávida na época. Eu precisava de um carro maior. Falei pra ele da necessidade, porque eu só tinha aquele dinheiro. Eu não tinha onde fazer. Mas e aí assim- ele simplesmente chegou e falou assim, ó, agora é tudo Lembra, bom, irmão, Pedro. Eu o não- certo é pagar o carro quando o carro está no nome da pessoa, certo? Você pagou o carro para uma pessoa que o carro não estava no nome dela. Então, mas aí Não, ele me não é, garantiu não que é, ele ele- ia resolver todo esse problema. Ele aqui, você não teve as precauções, né? Você, infelizmente, ele já foi fazendo o Pix achando que o carro estava no E ele nome. não, e detalhe, ele não tinha me falado Por nada me disso. precaver, eu estou basicamente sendo cobrado. Não, você não se precaveu, Claro você não que tirou o veículo eu fui daqui. fazer laudo. Mas o que você não está entendendo é o seguinte: o fato de você fazer laudo e deixar o veículo aqui e o consumidor vem, verifica o veículo aqui dentro da tua loja, não exime a sua responsabilidade. É isso que eu não estou entendendo. Mas Porque eu vou- seria muito fácil, ó. Vamos supor aqui, eu compro o carro dentro de uma loja, o lojista some com o meu carro e simplesmente fala, não, mas o carro estava aqui e não era meu. Você entende? Seria muito fácil fazer Eu isso. concordo com você, não estou dizendo que você está errado. Eu estou dizendo que a obrigação fosse minha. Mas não Se, é por que exemplo, fosse, é. eu anunciei o carro sem saber que está com o motor trocado e tudo mais. Eu anunciaria o carro e aí você viu o meu anúncio. Mas não, o meu logo, o fato... viesse aqui e pagasse. O- Aí, irmão, eu ia falar, você está com todo direito, pode cobrar, eu tenho que O pagar, fato- estou errado. Só que eu me precavi antes. Mas fiz aí... laudo, descobri que o carro estava com problema. Falei, Alexandre, o carro está com problema. Você tem nota? Tem. Quem é a pessoa? Não sei o quê. Ah, não tem. Então vem buscar o carro. E aí ele me pediu, tipo, 2 dias depois, ele me pediu dizendo que, Pedro, eu vou te pagar o carro, estou vendendo o carro para o Renan. Aí o que aconteceu? Aí que está acontecendo isso. Não, o fato, só para você entender, o fato de uma outra pessoa anunciar o veículo também não tira a sua responsabilidade se o carro está aqui. Não, então, vamos lá. Então, aí que eu não concordo. Não, mas Porque não é- um monte de gente pega minhas fotos na internet, anuncia errado. Essa semana mesmo, eu tinha uma saveira que foi mais de ano que eu vendi. Mas se o negócio O cara- foi registrado aqui dentro, o anúncio pouco importa. Ah, é? É lógico, Pô, se, tá errado. se eu pegar aqui, se esse carro é meu, eu deixei em consignação para... Não, você não entendeu o que eu quis O quê? dizer. Eu tenho meus anúncios. Você tem Alguém seus vai lá e anúncios? printa as fotos do meu anúncio. E anuncia lá por conta dela. Eu tinha uma saveira que custava Não, 70 não é, mil mas não é esse o exemplo que eu tô te dando. Não, mas você falou que sim. Não, o exemplo que eu tô te dando é o seguinte: se uma outra pessoa anuncia o carro aqui dentro e o carro é negociado aqui dentro, pouco importa se você Não foi anunciou ou não. negociado, eu nem Por sei o preço que ele exemplo, o pagou. exemplo que eu tô dando, esse carro está em consignação. Vamos Certo. supor que ele é meu, eu sou proprietário, eu quero vender para ele. Certo. Esse carro está em consignação. Ao mesmo tempo que ele está aqui dentro, vamos supor, você não fez nenhum anúncio, mas eu tô lá na internet anunciando. Eu anunciei, eu arrumei um comprador, eu trouxe o comprador para a loja. Se a loja está participando desse negócio, a loja, infelizmente... Concordo plenamente com você. Então. Só que nesse caso, a loja não participou Mas do como que negócio. você vai provar isso? Eu estou te explicando, Renan. Mas sua Pelo amor de explicação... Deus, irmão, você Não. sabe que eu não participei de nada. Você entendeu? Eu nem sei A quando minha você intermediação pagou. única, a minha intermediação única foi o seguinte, ele me apresentou a agência, eu vim aqui e a gente se falou. Irmão, Depois eu fiz o você trâmite negociou com ele. preço Foi eu isso. nem negociei preço com você. Não, Eu nem mas sei você quanto sabia do pagou. valor. Não, eu sei o valor que ele me devia. E você E aí ainda... ele falou, Pedro, eu quero tanto no carro. Falei, fechou. Quando eu fui lá anunciar, tanto é que depois você me mandou com Você tem todas as conversas com ele? Sim. Pega aí as conversas para eu mostrar para ele.
Interrompemos essa reportagem com uma boa notícia. O problema do consumidor Carlos foi resolvido. Confira o vídeo que ele enviou para nossa produção. Bom dia, Davi, tudo bem? Davi, tô fazendo esse vídeo aqui só para te agradecer, tá bom? Você foi comigo lá na loja lá e realmente os caras arcaram com compromisso, tá vendo? Lanterna foi trocada, lanterna do veículo foi trocada, lanterna nova, tá bom? Eles mesmos trocaram lá na agência, falei com o Bruno, como nós tínhamos conversado naquele dia lá, tá? E ele arcou com todos os compromissos que ele tinha. Tá bom? Só tenho a agradecer a você e ao Bruno, que foi de pronto atendimento, né? Como nós fomos lá, rapidamente ele solucionou o problema, tá bom? Agradeço a você, boa sorte aí, Deus abençoe. Assim, Conversa do Pedro? Ou a conversa do Alexandre? com Pedro. Tudo que eu tô dizendo... Eu não tô falando que é mentira. A gente Pedro. não tá aqui pra falar isso. Eu não tô falando que você agiu de má fé. Eu não tô falando... E aí, Diana? Opa. Eu não tô falando que você cometeu algum crime. Só meu despachante. Vai lá, conversa com ele lá. Porque a partir do momento que o veículo tá aqui... Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui foi a partir da notificação já, né? Ó, ele coloca aqui, eu ia anunciar o carro quando fui fazer o laudo cautelar, igual ele, o motor estava trocado. Eu nem anunciei e devolvi porque ele não tinha nota do motor, essa é a versão dele. Você viu o anúncio do carro no anúncio dele, eu não anunciei o carro. Eu acho que você confundiu, mas eu sou a favor de você ir para cima dele sim. Se ele estiver vivo ainda, ele tem que pagar, né? Aí ele tá... Nessa época eu tinha apenas 8 meses de loja aberta, 10 meses na verdade. Aí ele fala aqui, ó, eu tenho memória muito boa, você foi na loja a primeira vez sozinho, depois você foi com a sua esposa, e a terceira vez que você foi, o carro nem estava mais lá. Quem está falando isso daqui é o Pedro, né? O carro não ficou nem 15 dias lá. Eu fui fazer cautelar, o laudo não bateu, já devolvi. Mas meu irmão, é simples, você sabe que eu não tenho culpa. Na mensagem que você me mandou, você disse que vai abrir um boletim de ocorrência contra mim. Por que faz isso? Você sabe muito bem, comecei meu negócio do zero, tal. Ele ficou devendo R$7.500, eu acho que é o que você tá. Aí, ó, ele ficou me devendo R$7.500. Aí ele ia me mandar a Paraty para quitar a dívida. Aí quando viu o rolo, devolvi o carro. Só que você não devolveu o carro. O carro estava aqui. Então... Eu expliquei tudo que eu tô falando verbalmente para você. Eu tô dizendo, eu tô disposto a te ajudar, mas eu não tô entendendo o motivo de vocês virem aqui, sendo que a gente poderia juntar forças contra o cara, porque esse cara, eu já entendi que esse cara é um picareta, é um sem vergonha, e esse cara tem que estar na cadeia, porque se ele enganou você, ele enganou eu. Só a gente tá falando aqui, não sei quanto você pagou no carro, que eu não lembro do valor. Cara, ele falou pra mim que pegou o carro e ia vender para uma terceira pessoa, que no caso seria você. Não. Olha só. Sim. Ele ia vender o carro para uma terceira pessoa, que no caso seria você. Ia virar NP e aí cada um ia seguir. Aí ele queria me passar um som para pagar o carro. Eu falei, impossível, eu preciso do meu dinheiro. E você sabe onde que esse Alexandre mora? Cara, eu não tenho nem ideia de onde ele tá. Eu não tenho mais notícia. Aí uma... Alcina, como que é o nome daquela avenida lá? Viducar. Eu não sei o nome da avenida. Perto da Praça do Salgado, na subida, não sei o nome da rua. Era lá, e aí ele saiu de lá e foi para um lugar menor. Internacional, isso. E aí ele foi para um outro lugar que eu não lembro. Bom, porque aqui, o que é claro aqui é que ele cometeu um crime de estelionato, né? Ele vai ter que pagar por isso. Eu quero que ele seja preso. Agora que nós estamos discutindo aqui é sobre a responsabilização solidária sua no evento, né? Porque assim, ele, na justiça, ele pode cobrar tanto o senhor quanto o Alexandre. Isso está claro. Agora, se o senhor, né, se sentir prejudicado, vamos supor que se você seja condenado, né, eu não sou juiz, eu estou falando se por acaso você seja condenado, aí você pode ingressar com uma ação de regresso contra o Alexandre. Mas o que não pode é ele ficar sem o carro, sem o dinheiro, sendo que ele veio aqui, ele olhou, ele veio aqui
3. Você fala que veio 2. 3 vezes. Não, você fala que ele veio 2. Uma sozinho, uma Isso. com a esposa e a terceira que ele veio, o carro já não tava mais aqui. Tá. Você veio 3 vezes, o carro tava aqui nas 3? Como que foi? Então, na última o carro tava ainda. Tava na Não, última. ainda separou o carro e a gente ficou trocando uma ideia. Você Ah, sentou não, na minha não mesa. tava. Não tava? Não tava, Você porque o meu sentou lá. carro parou de frente aqui, não Exato. tava. Tá. Aí você Tá. sentou na minha mesa e nós ficamos trocando uma ideia Não ainda. tava. Aí foi só E aí duas depois vezes. você foi embora. Tá. E assim, ele apresentou o veículo pra você. Não, ele acabou de falar que não. Eu dei a chave pra ele. Não, mas isso é o quê? Isso é pra ele olhar o carro, não é uma apresentação. A apresentação é eu acompanhar o carro. Concorda? Depende. Se você só fala pra ele, não, pode olhar o carro, tô a chave, depende Isso de não é como uma foi. apresentação. Mas o problema Isso não é maior. acompanhar. Ó, seu celular. O problema maior é o carro estando aqui, entendeu? É assim, você sabe onde que ele mora, você falou que não sabe, não tem nada dele. Eu Ele posso só- tentar procurar o endereço que quando ele financiou um carro comigo, ele financiou no nome do filho dele chamado Pedro. Eu posso tentar pegar, é porque há 2 anos atrás as pastas dos carros estão em casa, estão todas separadas, que por lei eu tenho que ter 5 anos a documentação guardada de todos os clientes. Então eu posso procurar na pasta da minha casa para a gente achar o endereço do Pedro. O nome dele lá é Alexandre de Araújo Vido, é o nome dele. O filho dele também chama Vitor. Tá. É assim, o que você tem a dizer é só que você vai ajudar na localização desse Alexandre. Exato. Mas dos valores dele você não vai se responsabilizar nada. Claro que não, porque eu nem sei o valor que ele negociou. Não. E o cara tá me devendo também. Ele sabe o valor que foi negociado? Não, eu já tinha passado pra você por 14 mil que ele tinha passado. Ele Depois, falou, ó, quando eu você me falei, mandou o comprovante. eu falei assim, Foi sim. olha, não, mas no dia que eu tava negociando com ele, aqui, eu estava sentado ali, Sim, sim. a gente negociou o valor e eu só falei, ó, é 14 mil que vai negociar, ele não concordo. queria. Você Então, fala lá, agora... Mas porque esse é o você valor. Você estava negociado e tudo mais. Você comentou comigo que você estava negociando por 14 mil. Negociando. Ponto. A efetividade do valor, você sabe que não tem como saber. Às vezes ele te dá um descontinho, às vezes... Mas aí não tem como você exigir que ele saiba disso, você entendeu? Porque é a mesma coisa, você fala, se alguém falar, ó, esse carro aqui tá anunciado por 10 mil, não tem como eu saber se você sabe do valor do carro ou não. Concordo, mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi, eu chegar para você e falar que eu estou pagando 10 mil nesse carro e eu efetivar os 10 mil, são duas coisas diferentes ou não? São duas coisas diferentes. Você pode negociar com o cara, pagar um pouco melhor. Eu sei que é 14 mil porque você me mandou o comprovante. sim, também falei no dia. Ó, eu tô com uma decisão aqui, eu vou ler pra você aqui. O fogo é que ele colocou você no fogo. E eu só tenho você, porque ele me passou a sua responsabilidade nisso. Você sabe que não é bem E aí assim, eu, né? não, se eu tiver errado você pode me falar, eu não tenho por que mentir. Aí, não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que você está cobrando da pessoa errada. Não, Você está cobrando, você está... É tipo Pedro, é assim, é um o cara que- simplesmente pegou Tá e me passou você como o cara que está terceirizando Eu não isso. sou o intermediador do carro porque eu não está denunciando, você sabe disso, cara. Ó, tô com Ele algumas passou decisões passou aqui, a Rio de você Janeiro, também, Distrito você- Federal. Você me deve dinheiro, eu cobro o seu filho. Você acha justo? Ó, o tribunal reconheceu a legitimidade da empresa de veículos, pois o consumidor é levado a crer que o negócio, mesmo negociado pelo dono, está sendo realizado com a garantia da pessoa jurídica. A negociação, outra agora, Distrito Federal, a negociação nas dependências da concessionária, que atuou como intermediária, demonstra a parceria e atrai a aplicação da teoria da aparência, que eu acabei de falar aqui, e a responsabilidade solidária. Rio de Janeiro, foi reconhecida a responsabilidade solidária da financeira em caso de atuação conjunta em parceria comercial com a concessionária de veículos, pois o contrato foi firmado nas dependências da loja. Né? Aqui está falando de uma outra situação, é que nós estamos pegando 3 casos correlatos, né? Mas o que ele entende Uma que... outra situação que aconteceu com outra loja, você está dizendo? Sim, não estou falando Ah, da não, sua entendi, aqui, eu estou entendi. pegando os entendimentos dos tribunais Sim, sim. Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás em relação a quem deixa o veículo aqui na loja, porque a partir do momento que o veículo está aqui, a pessoa veio aqui, você falou que 2 vezes ele veio e viu o carro, Sim. 2 vezes ele viu o carro aqui dentro, vai atrair a sua responsabilidade, querendo ou não, vai atrair a sua responsabilidade. E nós estamos aqui, o meu canal, né, ele tem o intuito de fazer uma negociação
né, extrajudicial, uma mediação, né? Para quê? Para que evite um processo, tanto para a empresa, né? Porque um processo dá custos, né? O valor, por exemplo, que ele pagou 14 mil, pode dobrar lá para frente, né? Por todos os transtornos. Então, ele não tem para quem recorrer. O Alexandre sumiu, mas na justiça você tem os dados do Alexandre aqui, tem o CPF, ele vai responder solidariamente com a loja. É isso que é o problema, o Pedro. Você não pode ficar inerte. Antes de chegar aqui nessa situação, Pedro... Você não pode simplesmente falar, eu não tenho nada a ver com isso. Porque você deixou... Antes de mais nada, porque do nada vocês chegaram de sopetão. Vocês estão amparados, porque vocês leram, estudou tudo, viu a conversa e tudo mais. Então você veio amparado. Do nada, você chegou aqui. Não, eu tô ouvindo você, eu tô dando oportunidade para você esclarecer. Claro, 100%. E eu acho que já ficou claro, até para os seus telespectadores aí, seus ouvintes e tudo mais, qual foi o caso exatamente do que aconteceu. Sim, a gente entendeu. Eu disse, o Renan concordou, eu não menti em nada, eu não inventei nenhuma condição. Então, por isso está aqui 100% transparente. De ambas as partes, porque eu também estou sendo transparente. Exato, tanto é que as informações bateram. Sim. O que eu acho errado, eu não estou falando que você agiu de má fé. Sim, não é isso o meu ponto. Eu não estou falando isso. Porque eu sou muito fã do trabalho de todos vocês. Tem que ter. E quanto mais picareta tiver na rua e preso, exato, melhor pra gente que trabalha honesto. Então você imagina, ele negociou há 2 anos atrás, aí eu tenho insônia, você pode ver até na mensagem que você me mandou 2h pouco da manhã, eu estava acordado. Falei, cara, que isso? Uma notificação extrajudicial? Sendo que ele sabe, ainda mandei as mensagens para você. Então você imagina, 2 anos depois de uma negociação que para mim, sei lá se aconteceu ou não, porque inclusive o Alexandre veio aqui, e nessa época, não sei se você vai lembrar, volto a dizer, eu tenho memória muito boa, tinha uma bengala no banco de trás do carro, não tinha? Tinha. Porque o Alexandre teve AVC e ele usa isso para tudo. Inclusive a última conversa dele que eu cobrei, falei, meu amigo, você me deve 9 mil reais, 7,5 mais 1.600 de multa, por uma Tiguan que ele me enganou. Ele também te enganou? Até hoje, foi o único carro até hoje que eu não fiz laudo cautelar e ele mentiu dizendo que tinha sido financiado num banco, que esse banco não aceita carro de leilão. E aí eu acabei passando para uma pessoa, porque eu não tinha condição, a loja estava bem no começo. Passei para um amigo meu, ele fez laudo e o carro era de leilão, uma Tiguan branca. E aí o que aconteceu? Eu falei, meu irmão, eu até fico com o carro, vou passar para outra pessoa, não vou ganhar nada, porque eu não tenho condições de comprar esse carro, que é um carro caro, tá? E aí o carro tem 1.600 reais de multa, você assume? Ele falou, assume. Então 7,5 do carro que eu vendi para ele, que ficou faltando a entrada, mais 1.682 de multa. E aí o que aconteceu? Passou e eu vendi o carro para ele em maio de 22, perdão. E aí foi postergando, não mandava nada. Um dia me mandou 500 reais, falei, cara, pô, eu sou novo, você vai me quebrar desse jeito. E tentei falar, num momento desesperado, em janeiro de 23, eu vendi o carro para ele em 22. Em janeiro de 23, eu fui e fiz um boleto para ele. Só que meu boleto eu não sujo o nome, tá? Fiz um boleto no nome do filho dele, falei, cara, você me paga, porque eu não tenho mais quem recorrer, eu só dependo de mim, eu não tenho um monte de vendedor, eu não tenho um monte de funcionário, eu sou sozinho. E aí ele pegou e falou assim pra mim, mandou uma foto de uma pulseirinha, foi a última vez que eu conversei com ele, vou até procurar. Me mandou uma foto de uma pulseirinha e falou assim, cara, eu estou no hospital com um AVC, se você não pode esperar. Eu falei, meu amigo, eu estou te esperando tem mais de 6 meses, como que eu não posso te esperar? E aí nunca mais eu conversei com ele. Tá, é assim, como eu estava falando e eu falei para você não tem como eu afirmar que você está de má fé, né? Eu sempre penso que as pessoas estão de boa fé. Sim. Só que também não dá para tirar a sua responsabilidade. Ó, vou te mostrar. A última vez, ó, 17 de janeiro de 24, tá vendo? Fiz o boleto para ele do valor que ele me devia. Aí ele começou, chefe, estou hospitalizado. Então você caiu num golpe com ele também. É isso que você fala. Exato. Tá. E aí ele me deve, o que eu decidi? Não adianta eu ficar cobrando, porque eu acredito muito na justiça divina. Claro, mas tem a justiça dos homens também. A minha vida só existe por conta de Deus. Tudo que aconteceu na minha vida, cara, eu sou sozinho. Quem pintou as paredes, quem pintou o chão. Eu vi as conversas, você falando isso. Você construiu isso aqui do zero. Um carro. Não é louvável. Mas só que você também tem que parar para pensar. Se você acredita na justiça divina, pensa no consumidor que vem, entra na tua loja, vê o carro aqui dentro, o que o consumidor vai achar? Vai achar
Aí eu concordo Você plenamente entendeu? com você. Por isso que eu sou o máximo transparente com todos os Mas não adianta você falar somente, o carro não é meu. Não, quando o carro é consignado, eu falo, cara, esse carro é consignado, tá no nome do antigo dono, ele vai reconhecer tudo certinho. Quando o carro não está para venda, o carro não está para venda. Mas você falou isso pra ele? Ele sabia. Você sabia que o carro não estava para Eu venda? não estava vendendo o carro. Tá, Então, aí eu vou te Eu falar. não estava vendendo o carro. tá. Ele simplesmente me apresentou falando que o carro estava aqui para venda. Ele passou para mim. Concordo, mas aí ele falar é uma Então, coisa. mas eu aí- tô aqui para você, eu falei que não. Ele falou pra você que não Aí estava eu para fui- venda? falou Eu assim- não estava vendendo. Tanto é que ele depositou o dinheiro na conta. Mas se eu não, isso que eu não, Se não você tivesse- entendo. se Isso você que eu não tivesse entendo. vendendo, ele tinha depositado na minha conta, concorda? Mas Na conta da loja. não. Mas isso que eu não entendo. Mas aí não, tem que pessoas que, depositar na conta da loja. tem pessoas que depositam na conta física, tem pessoas que fraudam o fisco. errado. Tá errado, mas não quer dizer que Você tá você vai comprando agir numa certo loja, ele. Você está comprando numa loja, tem que depositar na conta da loja. Sim, Beleza. é o certo, mas não quer dizer que todo mundo vai fazer isso. Concordo. Você mas entendeu? aqui todos É o os que carros deveria são dessa ser forma. feito, é o deve ser, né? Não é o ser. Mas vamos lá então. Então, se o veículo estava aqui dentro, não estava para venda, por que você autorizou ele vir ver o veículo? Porque o dono do carro falou que estava vendendo para ele me pagar. Ele falou, Pedro, eu vou vender a Paraty para o Renan e com o dinheiro que ele me pagar, eu vou te pagar. Então, Só que eu pra ele. não sabia, para mim era com você. Não, Você concordo, entendeu? mas isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. Se você paga ele, não me devia nada também, não é só um detalhe. Ó, tudo isso está acontecendo porque ele jogou a responsa para você. Ele falou assim, olha, é tudo com ele, resolve. Depois eu vejo como Você está vendo o problema eu tô que você falando- eu arrumou tô para falando você que ele passou para mim. O Renato falou isso Não, pra você. por causa O Alexandre. disso? O Alexandre não tem como, porque quando eu fiz o laudo cautelar no carro, falei, Alexandre, o motor tá trocado, eu vou te devolver o carro. Tanto O carro que tá- ele chegou para mim e não falou nada. isso aí, porque quando eu falei com o Pedro, como eu falei com o Rafael pegou, eu vim aqui, a gente fez todo o trâmite, depois que você me passou o telefone que eu comecei a negociação. E ele me passou isso. A responsabilidade é aqui. Ele falou Agora, aqui. É concordo. por isso que eu falei para nem você. sei quem é Rafael, agora você está me falando de mais uma pessoa. Eu Que é o conheci filho? Alexandre e o Pedro. Só Mas conheci ó, os dois. você tá vendo a dor de cabeça que você arrumou, né? Vamos supor aqui que tudo que você tá me falando por causa disso. Porque, meu, se o carro, você não vai fechar negócio com alguém, né? Você não vai vender esse veículo aqui, você não pode deixar o veículo aqui dentro, de jeito maneira. Concordo. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Rapidinho. O carro é seu, Qual é o seu nome? Rafael, Rafael. funcionário dele. Vamos supor que o carro é seu. Aí o carro não vai ficar na loja. Então ele vai pegar o carro. Mas eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o consumidor? Não, no caso dele. O carro é seu, O você carro é deixa... seu. Ah tá, eu sou o proprietário e deixei o carro aqui para Aí vender. aconteceu tudo isso. Aí vamos supor que o carro tá reprovado. Aí ele vai ter que pegar o carro e deixar na rua. Não, você tem que tirar o carro daqui. Então, mas Ele eu- que se vira. Eu peguei e liguei pra ele Não, pra ele vir retirar o você não carro. pode deixar. Mas então, a partir do momento, vamos supor, você não vai mais ficar com esse carro, você não pode deixar ninguém vir aqui ver esse carro. Mas Esse eu- carro você tem que mas falar, foi eu não. que trouxe o carro, não foi eu que trouxe o cliente, é isso que eu quero dizer. Não foi eu, ele veio dono atrás de do outra carro pessoa. mandou ele vir. Mas O dono só do que, carro mandou ele vir. ó, vocês não estão entendendo é o seguinte: ele veio uma vez aqui, viu o carro. Ele veio outra vez aqui, viu o carro. Para ele, o carro é da loja. Na Só que terceira tem vez uma que ele coisa- veio, o carro não está mais aqui, o que acontece? Na terceira vez ele veio, o carro não estava Não mais tava aqui. aqui. Seja- Porque, na verdade, foi o seguinte, na terceira vez que eu vim exatamente que eu já tinha acabado, depois que eu vim com a minha noiva, eu vim a terceira vez sozinho. Concorda? Sim, sim. Nesse trâmite, eu já tinha fechado o negócio. Mas aí você eu não me falei pra falou ele. nada. Então, aí eu vim aqui e falei assim, beleza, eu vou lá ver o carro pra ficar tudo certo. Exato. E o carro não estava mais O aqui. carro não estava mais aqui. Mas já tinha negociado o negócio. hora que você- E detalhe, só para concluir, rapidinho, desculpa. relaxa. Só para concluir, ele simplesmente falou assim, ó, beleza, o carro é seu, tá tudo certo, já tudo resolvido, vai lá e resolve com o Pedro. Foi a hora que eu vim aqui, eu vi que o carro não estava mais aqui. Ele jogou simplesmente a culpa pra você. Concordo, só que daí você chegou aqui pela terceira vez, o carro não está aqui. As duas primeiras vezes que você veio aqui, eu falei pra você que o motor estava trocado. Sim, não, tá certo, tá tudo pessoa nas em sã conversas. consciência, uma pessoa em sua consciência. Qual que é o certo? Eu acho que o mundo pensa dessa forma. E você, não sei se estou certo ou errado. Cara, manda um sinal. Manda R$1.000 pro cara. A hora que tiver tudo certo, você paga o restante. Não, mas ele simplesmente... Mas você fez errado. Não, você eu comprou. assumo que eu errei. Mas Então, a questão é a mas é seguinte. que- Não, mas a questão, ô Pedro, que você tem é o seguinte. Que ele, desde o começo da história, ele jogou a responsa pra você. Ele falou assim, mano, qualquer coisa você vê com o Pedro lá e resolve. Não, mas então- É tipo, praticamente ele falou isso, Se ó. eu fizesse A isso ao responsa é do contrário, Pedro. como você ia pensar? Então, Por aí é exemplo, que você tem um tá. carro O problema Porque é que isso o já carro tá aconteceu aqui. Esse comigo. que você não tá entendendo, o Pedro. O carro tá aqui.
Se ele falou que, ó, resolve com o Pedro, e ele vem aqui, o Pedro tá, entrega a chave para O ele. Pedro não resolve nada porque o Pedro Mas, paga do isso, Pedro. mas o problema é que o carro tá na loja do Pedro, onde o Pedro paga os Mas impostos. está sendo anunciado. Não, mas nem todos os carros que estão aqui, ele tem anúncio, certo? Todos têm. Porque Não, isso nem aqui- todos. Isso aqui é uma loja. Nem isso aqui é um todos os estacionamento, cara. carros que tem. Às vezes o carro chegou aqui hoje, esse carro carro aqui chegou hoje? chegou hoje. Sim. Não deu tempo de você colocar anúncio no sistema. Às vezes pode acontecer isso. Mas está Nem você todos. Vai comprar, tem documento. Não, 2025, sim, mas aí não tal. tem como ele saber. Mas É eu falei que o motor estava trocado, como que ele Não, você falou que o motor queria fazer o motor, certo? Não. Queria ter que fazer o Ele- motor. Não. Quando o eu vim- motor, número do motor é trocado, não é fazer o motor. Quando Não, é eu vi fazer a meu numeração carro- do motor no Ó, Se não tem Detran. nota, não tem como. Quando eu vim ver o carro, você sabe disso, eu não tô mentindo, você sabe. Sim. Quando eu falei com ele no telefone, que ele chegou para fazer negociação, quando eu vim ver o carro, ele não falou de numeração de número. Só que qual que é o certo? Você fazer pelo menos um laudo de transferência no carro. Então, aí ele não tinha me falado da questão do número. Depois da negociação, ele veio querer conversar com esse negócio. Se você me perguntasse, Aí só- inclusive eu já perdi vendas aqui. Ele simplesmente falou, olha, o carro, eu acho que o carro tem um problema. Eu acho que aquele carro lá tem um problema no número do chassi. Tá nas conversas. Então, Aí eu falei, então beleza, mas nessa questão o carro ainda estava aqui ainda. Se você tivesse me perguntado, eu ia falar pra você, cara, não compra o carro porque ele não tem nota do motor. Se você tivesse me perguntado, numa boa, cara, eu sou o cara totalmente contra qualquer prejuízo. Sim, Se você compra ninguém tá o carro, falando você quer o isso. carro. Sim. E tanto é que você pode olhar meu Instagram, o meu CNPJ, eu pago imposto, tudo certinho. De todos os carros que estão no nome da loja são pagos. Os carros que são No seu consignados Instagram são pagos. você anuncia lá que você é intermediador de negócios. Não intermediador, consignador. Não. Mas tem no perfil Não, intermediador. não, 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 tá intermediador. No perfil, intermediação. Aqui, ó. A intermediação, ela funciona. Vendas, assim, assessoria e intermediação. Então, intermediação, como Vendas, assessoria e intermediação. Concordo. Sabe como funciona uma intermediação? Você chega pra mim, que eu sou o dono da loja. Você chega pra mim e fala, Pedro, eu quero uma Saveiro. A intermediação funciona dessa forma. Então tá bom, qual ano, até quanto você quer gastar, isso, aquilo. Fechou. Eu faço a intermediação de achar o carro pra você e ganhar um pouco. Isso não foi feito uma intermediação. Mas isso aí- Isso seria consignação. Tá, Seria. mas isso aí, tudo que você está falando, não tem como você esperar que o consumidor saiba ou não o seu vínculo jurídico com o Alexandre. Você entendeu? O carro está aqui, se eu venho aqui ver esse carro aqui, por mais que ele esteja em consignação, eu sei que a responsabilidade é sua. Né? Isso é uma garantia. Não tem como você, só se você, mesmo... Se você pagasse pra mim o carro, aí a responsabilidade seria minha. Não, não é. Então você, por Não é então, sua. Se o carro estiver na sua garagem, eu posso lá olhar o carro, fazer o que eu quiser, pagar pro dono e cobrar de você? Peraí, me o carro tiver na sua explica garagem. melhor. Tá? O Sua- carro está sua na minha garagem. na garagem, você está falando Sua garagem. garagem aqui, loja residencial. ou Não, sua casa. na minha casa? Aí eu vou Tá. lá, olho o carro, Tá. eu pago pra outra pessoa, e aí eu sou obrigado a cobrar de você porque eu vi o carro na sua Não, casa. só que aí você não especificou algo importante. Estando na minha garagem, eu não sou considerado um fornecedor. Mas se você deixa eu ver o carro lá na sua garagem, Sim. a responsabilidade também é sua se eu não receber? Não, a responsabilidade, se o carro está lá na minha garagem, eu sou o proprietário do veículo, certo? Se o veículo está lá para... Não necessariamente. Pode ser de outra pessoa. Mas Não. o carro tá na sua garagem. Não é. Se o carro for meu, sim, a responsabilidade é minha. Mas Se o carro é da sua tia e tá na sua garagem. não, mas eu isso vou lá, aí olho- você está querendo fazer aí Não, uma não. analogia que não tem nada a ver. Você está pegando casos entre particulares. Particular. Eu sou particular dele com o Alexandre, Não, não só que meu. você não entende que você não enquadra na relação entre particulares. Particulares seria entre ele e o Alexandre. A partir do momento que tem um fornecedor, que tem uma loja aberta, uma loja desse tamanho, e o carro está aqui dentro, o fornecedor Eu não entra. sou fornecedor dele, é isso que eu tô Não, dizendo. não tem, Aquele- não existe isso de meu... Aquele produto eu não tinha. Só Eu que sou não fornecedor. existe isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele respalda porque ele coloca todo mundo no evento. Todo mundo que dá causa ao evento da negociação, todo mundo responde solidariamente. Se você trouxe aqui, por mais que o veículo está aqui só parado, e esse veículo é vendido aqui dentro, é negociado, você vai responder, porque você é fornecedor e incide para você o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo eu não tendo o produto. Não, mesmo o produto mas aí estando- não tem como você... Eu não tinha Paraty. Você sabe que o Paraty não era minha. Não tem E não como- estava vendo. Então o carro não era meu. Não tem como o consumidor saber disso. Cara, eu te expliquei, É, irmão. mas Se eu sou vendedor do carro, eu vou lá e te apresento o carro. Eu te dei a chave para você olhar o carro. cara, o que eu quero que você entenda é o seguinte: em todo o trâmite
Eu não tô querendo te prejudicar. Só tô falando o seguinte. Concordo, mas vai a questão. vai. Não vai aqui- prejudicar. aí Ele a ele questão já é a foi seguinte, prejudicado. Eu já não tem tô como. assim, prejudicado. Aí você quer que mais gente... Não, eu não quero. Eu quero que resolva o meu problema. É só isso. Tá, eu também quero que resolva o meu, então eu quero o que ele me der. Então, Tá. como que a gente pode fazer? Aí eu não sei, porque ele jogou a responsabilidade pra você, como é que eu vou Mas fazer? você sabe que não, irmão, eu te falei que o motor tava trocado. Tudo eu bem, falei pra você não comprar o Pedro. carro. Não, peraí, você não falou. Você falou assim, Eu não ó, vendo detalhe, carro. se você tem uma boa Você quer memória, você vai conversar entender. comigo? Não, se você tem uma boa memória, você vai lembrar. Você chegou até a falar assim, olha, qualquer coisa, eu vou intermediar o negócio, eu te ajudo. Nunca o motor Calma, trocado. Nunca. eu te ajudo na questão aqui, do Eu te motor. ajudo na questão da transferência, lembra que eu falei pra Porque você? é o seguinte, Se ele resolver a questão do motor... Você já falou agora. Então, isso. assim, Não, irmão, lembra que eu falei pra você? Se ele resolver a questão do motor, a gente consegue transferir. Foi isso que eu aí, falei? não, beleza, mas a questão é a seguinte, você, por isso que eu tô falando pra você que tem a responsabilidade disso, porque desde o início dessa questão, tanto o Pedro, quando eu cheguei aqui, a responsabilidade é de alguém. Ó, peraí, Cara, ó. presta atenção. Dr. Robertson, tudo bom? Você tá na linha? Pode falar rapidinho? Quem é Robertson? Doutor, eu tô aqui numa garagem, né, como vocês falam aí do interior, numa loja de veículos. Nós estamos aqui conversando, por quê? Porque o consumidor negociou com uma pessoa física, né? Certo. Só que a pessoa física falou para ele ir ver o carro dentro da agência, né? Tá. Aí o dono da agência entregou a chave, mostrou o veículo para ele, falou até para ele que se ele quisesse ele ajudaria ele na transferência posteriormente. Você acabou de Se falar. ele resolvesse a questão do motor... Então, Não corta umas partes. Po- Fala total. Tá. Eu não Posterior a isso, deixa eu só terminar aqui. Posterior a isso, o consumidor veio aqui 2 vezes na loja, né? Ver o veículo aqui dentro da loja. Aí, o consumidor pagou 14 mil, pagou para esse comprador, esse vendedor aí, né? Pessoa física. O vendedor desapareceu com o veículo, desapareceu com dinheiro. E o proprietário da loja está falando que não tem responsabilidade nenhuma, mas o veículo estava aqui dentro, foi visto aqui dentro, mostrado aqui dentro para o consumidor. O senhor tem como o senhor falar aí um parecer aí Sim, vamos lá. substancialmente? Bom, se o veículo fosse particular para particular, não teria responsabilidade nenhuma, até porque particular não faz isso o seu meio de vida, não é uma atividade comercial, então não tem ônus da atividade comercial. Mas jurisprudencialmente, se é consignado e passa pela mão de um lojista ou do seu representante, uma vez que os lojistas são responsáveis pelas atitudes dos seus prepostos, dos seus trabalhadores. Foi o próprio lojista que colocou. Então, aí no caso não passa nem por um terceiro, né? Passa já direto pelo lojista. Isso. É isso? Isso foi o próprio Não é um lojista. funcionário, É porque um lojista mesmo. Isso, é o próprio lojista, o dono da loja. Tá, e aí ele é responsável por intermediar, oferece a possibilidade de transferência, de auxiliar, de tudo Isso, mais. ele fala o seguinte, a versão do lojista, né? A versão dele é que o carro ficou aqui e iria ser anunciado, só que o lojista viu que tinha problema no motor do veículo, né? Fez o laudo cautelar deu reprovado, aí o que ele fez? Ele deixou o veículo aqui dentro da loja. Nessa, Certo. o consumidor estava conversando com o proprietário falou que poderia ir lá, que o lojista sabia de tudo, que a responsabilidade era do lojista. O lojista está falando que não sabia dessa versão, segundo o lojista ele não sabia dessa versão, e o consumidor veio aqui 3 vezes, 2 o veículo estava aqui, ele veio aqui junto com a esposa dele, viu o veículo, a esposa também gostou, o lojista mostrou para ele o veículo, e aí nós estamos nesse embate, né? Nesse embate. Bom, o consumidor foi induzido a erro, né? Agora, por quem foi, aí já é responsabilidade do lojista com o particular vendedor. Sim, é o que eu estou explicando para ele desde o início. Eu estou falando para ele aqui que ele não pode se eximir, simplesmente falar que ele não tem responsabilidade nesse caso. Claro, até porque a informação tem que ser clara e objetiva, né? Se o veículo está aqui, né? Infelizmente, né? Ele deixou o veículo aqui, o veículo ficou alguns dias aqui dentro, não tem como ele falar que não tem responsabilidade. E o consumidor também não é obrigado
obrigado a saber, uma vez que o particular falou para ele procurar o próprio lojista. Exato, foi exatamente tudo que o senhor falou foi o que eu falei para ele aqui. Tá certo, então, doutor, eu sei que o senhor tem bastante compromisso aí, obrigado aí por me atender, tá bom? Imagina, fica tranquilo, estamos à disposição. Beleza, fica com Deus aí, um abraço. Amém, vocês também, um abraço. Dr. Robertson, especialista em Direito do Consumidor, pós-graduado. Você viu, não sou eu, né, eu sou jornalista, também sou advogado, tenho a responsabilidade aqui, analisando, tá, de forma preliminar aqui, sem adentrar a documentação, não tem como falar que você não tem responsabilidade, Pedro. Você cortou umas partes. Você concorda? Qual parte que eu cortei? Primeiro, você falou que eu ia ajudar na transferência. Mas você falou aqui. O que eu disse? Cara, Se tem ele uma frase resolvesse a inteira. questão, Você mas falou isso pra de ele. qualquer forma... Mas isso você tá ia falando, tá o envolvido se junto. não entra aqui, você tá falando, ó, se ele resolver a questão, eu te ajudo na transferência. Aí você tá vendendo, você tá dando um produto pra Eu ele. não tô dando produto, eu não faço Tá. transferência, quem faz é o Detran, cara. Então, não é o Detran. Eu posso O Detran dar só faz o processo final, mas você não estava falando com o seu despachante ali agora? Sim, As lojas normalmente elas têm convênio com algum despachante, ela tem parceria. Da mesma forma que você, consumidor, paga, nós Não, mas também normalmente pagamos. A diferença é que ele paga. eu falo isso porque eu trabalhei 10 anos no Detran também, entendeu? Eu sei que as lojas aqui, ela tem parceria tudo com despachante, é comum. É comum. É uma venda, muitas fazem até venda casada. Concordo. Então, A não tem diferença é que como. ele passa aqui pegar os documentos para não precisar levar para ele, só isso. Não, então, e sair no mesmo dia. É o seguinte, você falou aí, você acabou de falar, ó, eu te dou até a documentação do veículo. Você repete o que o senhor falou. Ajudo na transferência. É isso, eu te Aonde eu tenho ajudo, alguma coisa, mas eu te ajudo, você tá falando pra ele, cara, só eu isso, ajudo na só questão da burocracia, laudo de transferência, as taxas, eu falo tudo pra ele e ajudo ele. Isso é ajudar. Dar é eu pagar do meu bolso. Tá, Não você ajuda ele, faz o serviço, tudo no veículo, isso só mostra, tudo que você falou, só tá mostrando que você tem responsabilidade sobre o veículo. Tá certo, tem muita responsabilidade sobre um veículo. Tem. Que eu fiz a cautelar, eu fiz certo. Infelizmente, você deixou ele vir aqui ver, e essa é a sua versão. Eu deixei. Essa é a sua deixei, versão. irmão. Renan, Deixa eu abrir. irmão. A gente viu na sua loja, eu vim aqui. Você A porta abriu, estava sabe? aberta, você Não, veio tudo bem, mas a questão é uma loja aberta. Então, tipo, simplesmente eu posso chegar aqui, quando a loja está aberta, beleza? Aí eu chego aqui na porta e falo, dá licença, Pedro, posso olhar o carro? Teria que fazer isso? Não, não é isso. É só Se chegar você- e ir lá se atender. Você chegasse- fala, ô Pedro, tudo bem? Quando eu cheguei aqui, se eu não conhecia chegasse- você. Concordo, e a grande maioria das pessoas não concorda. Sim. Mas se você chegasse aqui e eu tivesse um carro que eu não estou vendendo, Renan, esse carro eu não estou vendendo porque está Então. com o motor trocado, eu vou devolver pro dono. Ponto Agora final. eu vou te explicar. Acabou. Como que eu vou saber, a primeira vez que eu tô vindo aqui, se o cara que me falou assim, a responsabilidade é do Pedro, vai lá que ele te apresenta o carro. Você não está dando Ele muito passou. poder para um cara que te Ah, mas a eu só partir tô passando que ele me não. falou. A partir do momento que o veículo tá aqui, a responsabilidade é sua, é o que eu falo. Mas você não conversou com o dono do carro? Mas o dono mas o falou dono pra falou isso ele. pra ele. O dono. Não adianta, mano. Eles O vão dono. distorcer tudo sobre Não, o não, carro. não, Peraí, o senhor peraí. respeita, o senhor respeita, distorcer não, não tô, Você tem não. duas frases no telefone, duas frases. Qual frase? A do documento e a outra. Que o senhor falou que iria dar o documento ou ajudar, é a mesma coisa, ajudar na transferência? Se o senhor vai ajudar, é a mesma coisa, tanto o senhor ajudando na transferência, quanto o senhor dando, o senhor tem responsabilidade. Tem! Se eu falar pra você Tem. assim, cara. Vamos fazer é pra assim, você, ó, cara. ó. Você vai lá, faz Tá o plano bom. de transferência. O senhor explica a sua Vai até, versão. O paga senhor a taxa. explica a sua versão para a Esse é polícia claro. militar, porque nós vamos acionar a polícia militar, faz um boletim de ocorrência, coloca a sua versão também, porque isso aqui nós estamos tentando ouvir do senhor. O senhor está aqui já querendo se alterar, falando que Não, você- não, eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo cordialmente. Só que você não pode você simplesmente falar, que você deixou o veículo aqui e chega e fala para ele, ó, eu te ajudo na transferência, ou eu te dou a transferência, isso mostra a sua responsabilidade. Isso tá mostrando. Ou não, se eu vou, peraí, meu Deus do céu, se eu vou numa loja, a pessoa me apresenta o veículo, a chave. Segundo ele, você mostrou o veículo para ele. Você fala que não, fica a sua palavra contra dele, certo? Ele vê o veículo aqui, ele volta depois com a esposa dele, vê o veículo aqui, certo? Você ainda fala para ele, ó, eu te ajudo com o documento, né? Segundo você, te ajudar. Isso não mostra a sua responsabilidade, Pedro? Mostra, quer dizer,
Como Tudo que eu não? disse, a gente tá aqui há 1 hora e pouco. Você está falando o seguinte, Pedro. Você está falando que... Eu entendi tudo que você disse. Você está falando que deixou o veículo aqui para fazer o laudo cautelar. Chegou, fez o laudo cautelar, deu problema no motor do veículo. O motor precisa ser remarcado, precisa mudar no Detran o motor, porque consta uma numeração O motor não diferente. é o mesmo. Consta uma numeração diferente, precisa fazer o processo de cadastro de motor junto ao Detran, né? Você falou isso, que nesse período você deixou o veículo aqui. A partir do momento que você deixou o veículo aqui, tem uma outra pessoa que está negociando com o proprietário. O proprietário falou, ó, vai lá na Avenida dos Autonomistas, procura a Central Automóveis que o Pedro vai te atender. Central Carros, desculpa. O Pedro vai te atender e o Pedro vai vender esse veículo para você. Ele vem aqui, você entrega a chave para ele, ele vê o veículo E e tal. detalhe, ele me apresentou você como se você fosse tipo o melhor amigo dele. Eu não sei. Tá. Aí, posteriormente a isso, ele volta aqui com a esposa dele, você conversa, segundo você tá falando que não tem vínculo nenhum com o carro, mas você, ao mesmo tempo que você fala que não tem vínculo nenhum, você fala que ajudaria ele no documento de transferência. Isso mostra seu vínculo. Essa frase que você tá falando mostra seu vínculo. Tá certo. Você O entendeu? que eu disse foi que a grande maioria das pessoas, você mesmo disse que tem clientes que não sabem todos os processos. E eu vivo isso aqui todo dia. Eu sei. Eu quero dizer da questão da ajuda, não é que eu vou fazer com meus pacientes. Nunca eu fiz um documento fora dos carros que eu vendi. O que eu posso ajudar, a questão é o seguinte, cara, o processo de transferência hoje no Brasil é, você vai numa vistoria, faz o laudo de transferência, que são 2 laudos diferentes, um laudo cautelar e um laudo de transferência. Eu ajudo muita gente aqui dessa forma. Cara, comprei um carro, não sei o que fazer. Pedro, cara, vai lá, licenciamento. Mas você concorda que se você não tem nada a ver com o veículo, você ia falar pra ele, ó, se vira, irmão. Eu não tenho nada a ver Eu com não isso sou aqui. assim, cara. Mas aí, a partir do Eu não momento sou que assim. você faz, ó, eu te ajudo a fazer a transferência do veículo, de um veículo que tá... De bom grado vem aqui e pede uma ajuda. Mas beleza, mas nesse caso, segundo você, mas nesse caso, a sua bondade vai te prejudicar. Porque você está falando. Porque se eu sei que o veículo não é meu, não tenho responsabilidade nenhuma, eu já estaria errando de deixar o veículo aqui. Porque eu sou fornecedor, eu vou responder tudo o que acontecer aqui dentro, eu vou responder por esse veículo. Tanto pelas avarias dele, tanto perante o consumidor. Eu vou responder, o veículo está dentro da minha loja, né? Se alguém, por exemplo, aparecer morto dentro do veículo aqui, você não vai ter uma dor de cabeça? Estava dentro da tua loja, como que você vai explicar? Se né? o quê? Um exemplo chulo aqui, se alguma pessoa aparecesse morta dentro do seu veículo, né? Você teria... Tem câmera aí? Não, então, você teria que se explicar tudo, dar sua versão, né? Exemplo só, exemplo besta. Mas a responsabilidade aqui, ela é clara, não tem como você negar que você não tem nenhum vínculo com o veículo, ainda mais você chegando e falando, não, eu te ajudo com a transferência, Por exemplo, você é jornalista. Sou Se jornalista. às vezes você tem alguém, tá? Você vê que essa pessoa está apanhando com certa situação relacionada ao jornalismo. Cara, você não ajudaria essa pessoa? Tipo, dava instrução? Claro, Instrução. claro, É o que claro. eu quis dizer agora. Só que Por o problema é o governo isso. Não te dá uma cartilha quando você compra o carro. E se passar 30 dias, você toma uma multa. Mas você não falou que ia ajudar ele com a transferência? Um processo. Irmão, você pegou o carro, laudo de transferência, ganha tempo, Mas só que paga aí, a taxa de transferência. se você Isso que tá, eu quis meu, dizer. mas só que aí você tá dentro da loja, você já trabalha com isso. Se você tá bem, o veículo tá aqui, você como fornecedor fala para ele que vai ajudar ele com uma transferência, você quer que ele imagine o quê? O que eu falo aqui para todo mundo, muita gente me pergunta, é, cara, depois que eu comprei meu carro, o que eu faço? Isso. Tem que ser feito em 30 dias. Não, mas uma coisa é você falar para uma pessoa qualquer, uma coisa é você chegar aqui, eu tô passando na rua, eu falo, pô, eu não sei como que transfere, você pode me ajudar? Uma coisa é isso. Outra coisa é você apresentar o veículo para ele, por mais que você tá falando, não, que você não mostrou nada, você entregou a chave, o veículo tá dentro do seu estabelecimento, você mostrou o veículo para ele, né? O veículo tá aqui. Se eu não tô vendendo o carro? Mas você está falando que não está vendendo. Ele veio com a informação que você estava vendendo o veículo. Esse que é o problema. Se eu estivesse vendendo, não seria o correto ele pedir um contrato de compra e venda que eu tenho, depositar o dinheiro. Não é ele que tem que pedir. Não é você que é o lojista. Mas eu não forneci Não. Se eu não forneci Não é ele. Ó, a responsabilidade não é do consumidor. A responsabilidade por tudo isso, por contrato, a responsabilidade por nota fiscal é do fornecedor, não é dele. Se não foi emitido, por exemplo, se você não emite nota fiscal, não é o consumidor que vai pagar por isso, é você.
Não, tô falando Dos se. carros que eu vendo. Tô falando se. Sim, concordo. Entendeu? Então, essa não é a responsabilidade dele. Ele tá aqui vendo o veículo, né? Um negócio para ele. É uma pessoa comum. Tá sendo feito. Ele que vai explicar, vai perguntar para você, tá, mas e agora? O que eu faço? Né? Paguei, tanto que falaram para ele a mesma situação. O Alexandre falou o mesmo que ele te disse sobre o problema do motor. Sim, ele já tinha me falado, mas depois da negociação, depois que eu tinha pago. E ele também falou. É o seguinte, Eu falei, depois que eu cheguei o carro, eu vim aqui, vi o carro, liguei pro Alexandre e o Alexandre, tá, beleza, você gostou do carro? Eu falei, gostei. Tá, o carro, mas eu já tava aqui, o carro tá com problema de numeração no motor. Mas eu vou resolver, ele falou. Quem falou? O Alexandre. O Alexandre. Aí eu falei, beleza, eu só compro o carro se tiver resolvido. Se não, Mas eu não falou vou aqui fazer. dentro. Aqui, eu tava. Não. Aqui dentro, eu falei no seu telefone. Aí, mas você não falou comigo, irmão. Então, Eu não mas posso levar- tá- Mas o carro tá aqui, Mas eu Pedro. não- Se ele contou pra você que o motor tá trocado, Então, se ele tivesse me falado, Você tem que primeiro, que ó, o o carro carro tava tá com aqui, esse não tá à problema, eu não venda, tinha tira nem ele daqui. Você entendeu? Falou, não, vou tirar esse carro, não tem nada. tava com o motor trocado, não. não sabia. Você Ó, sabe. quando eu cheguei aqui, que eu fiquei sabendo. Eu te falei. Eu cheguei aqui, não. Por isso que Eu não sabia. Você concorda que um carro completo, um carro bem, assim, de lata, o carro tava bonito. Você acha que se eu pudesse vender aquele carro, eu não venderia? Cara. Eu não venderia? O carro, vamos falar a real. Quando eu cheguei aqui, você não sabia nem quem eu era, certo? Concordo. Porque do Você nosso- já começou a apresentar o carro. Aí Não, depois te eu dei a falei. chave, irmão. Te dei a chave Aí porque eu depois não você vendo falou carro. assim, olha, beleza, Eu não a chave posso tá apresentar- aqui, eu não você vai posso lá e dá uma apresentar volta. um carro que eu não vendo. Cara, Aí, ó, Essa você lista falou, a gente você não falou tem. muito, Pedro. Você falou muito sobre culpa, que você não tem culpa, né? Aí o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, isso aqui fica um aprendizado para você pro resto da vida, cara. Que ele vai falar o seguinte: o fornecedor de serviços, né, que é você, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informação insuficientes ou inadequada sobre a sua fruição e risco. Isso aqui te coloca só na... só um exemplo. Não tem como. O Alexandre deixou o carro aqui, certo? Deus que me livre, aconteça de um teto desse cair em cima do carro dele. Você não ia ter que pagar de qualquer jeito. A responsabilidade não é sua? Eu pago o seguro do... Tudo bem, mas a responsabilidade não deixa de ser sua. Você concorda? Não, concordo. A questão é o seguinte, isso são causas naturais. Não, totalmente sim. diferente da responsabilidade. Cara. Caiu o teto, eu pago o seguro. Para isso, o seguro vai indenizar o cliente. Ó. Sim, mas aí é o que eu falo. Aí Aí simplesmente ele chega pra mim e fala assim, olha, a responsabilidade é toda do Pedro. Eu vou pensar o quê? Mas então a força dele falar que a responsabilidade é minha é maior sendo picareta do que a minha dizer que a responsabilidade não é minha dele? Sim. A partir do momento que o veículo tá aqui, sim. Mas não estava à venda. Mas como que você chegou e falou para ele, não tá à venda? Sim, porque ele não pagou o carro para mim, pagou para o Tá, Alexandre. mas o Mas eu veículo... não sabia. Pra mim, o cara Não, falou pra mim que o carro tava aqui. Você concorda Ele que se passou eu pra estivesse mim? vendendo o carro, eu pedi para você pagar para mim, até hoje todos os carros que eu consignei, intermediei e vendi, são Ó. pagos na conta da loja. Aí o parágrafo 1º, havendo mais, parágrafo 1º do artigo 25, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. A partir do momento que o veículo está aqui, você está falando, não, que você não tem responsabilidade, mas ao mesmo tempo, você fala para ele que vai ajudar ele com a transferência, Pedro, desculpa, meu. Eu falei 1h30, e aí você está se apegando a quando eu disse para ele. que poderia Não, estar você no está processo. falando há 1h30 que o que nós estamos ouvindo aqui há 1h30, que ele veio 2 vezes, viu o veículo aqui dentro. Ele veio, nesse período, foi um período de quanto tempo? Faz umas 2 semanas. Porque Mas- eu passei, vi um final de semana, trabalhei, depois eu vim no outro. No E sábado eu outra, busquei a e o mulher. vínculo que você tem, a partir do momento que você fala que iria anunciar o carro, tá, você não anunciou, mas você iria e deixou o veículo aqui. Você, tipo, foi omisso, desculpa falar, mas você foi omisso, você deixou o veículo aqui, ele viu o veículo aqui, você fala que a sua versão é que você fala pra ele que o veículo não estava à venda. Ele já é outra história, entendeu? Aí quem vai dizer quem tá falando a verdade? Né? Então, vamos lá. O Alexandre você não tem contato, certo? A gente vai acionar tanto o Pedro quanto o Alexandre na justiça. Infelizmente, se você não quiser resolver, não quiser entrar numa negociação, foi quanto que pagou? 14 mil? 14 mil reais. Porque o veículo foi transferido Porque para uma ele- outra senhora. Paguei 13 mil
E depois dos 13 mil, ele falou, mas tem que resolver mais um negócio, me manda mais 1.000, a gente fecha nos 14. Eu falei, beleza. Ó, aí o nome, aí eu mandei pra ele. O nome do rapaz aqui é... No caso, tem que cobrar ele. Não, tem que cobrar os dois, solidário. É isso que eu- Ele vai cobrar quem ele vai achar. Você não os dois. falou com o Alexandre? Não, Eu falei com o Alexandre, mas o Alexandre passou a responsabilidade pra ele. De algum jeito, Mas se não você- importa mas nada. lógico, lógico, ele foi enganado, ele tem que receber, não é que ele quer. Mas ele não. Chegando, ele falava, Ó, e aí? ele simplesmente pegou e falou assim: a responsabilidade é do Pedro. Aí eu tento o falar Pedro do cara deixou- e ele Mas sumiu. aí, no Quem? caso, o que você tinha que chegar? Chegar no Pedro e falar assim, ô Pedro... Mas eu cheguei. Ele falou isso. O como é Pedro que vai sabe. fazer? O Pedro Aí sabe de chegar, tudo que eu falei. Chegar no cara e falar, vamos conversar nós três juntos e pronto. Então, mas é isso. essa a questão. O problema é que ele não pode ser enganado, Ele cara. pode, resumindo, ele pode, ele não pode ficar no prejuízo, mas eu que já estou em 9, ainda se o Alexandre não arrumar, eu vou ser acionado na justiça. Vai, porque você. Mas você, Pedro, você assumiu a responsabilidade, Pedro. Não assumi porque eu Não, você não está entendendo. Peraí. Você não tem. Você acha que é simples? Eu vou deixar o veículo aqui, eu vou deixar uma pessoa vir ver o veículo, tá? E eu não assumi a responsabilidade. Aí o Se carro. ele concordou com o cara lá Hã? de vir ver o carro, Mas que culpa ele tem? sim, ele concordou de vir. O carro tava o quê? Na minha cabeça, na cabeça dele. Se alguém deixa o veículo aqui, o veículo tá o quê? Tá anunciado aqui, certo? Tá sendo vendido aqui. Ou não? Então, só que aí no caso ele conversou com o cara. E o cara falou que o Pedro era o responsável, que estava na agência dele. Por isso Então, que a gente tá só que aí aqui. você tem que chegar no Pedro e falar, Pedro, ó, foi assim. Foi o que eu falei, eu mandei mensagem pro Pedro, ele sabe. Aqui a gente trabalha na transparência. Eu e o Pedro, tudo que eu tô falando aqui Consignação, é a modalidade realidade. de consignação. Se ele deixou aqui, existe essa modalidade. Ele pode, nada impede dele falar com o proprietário do veículo lá fora. Se o carro está consignado, não quer dizer que somente a loja vai vender. Antes de chegar nessa situação aqui, eu falei, eu tentei falar com o Pedro, tentei falar Se com o eu Alexandre, deixar- 2 anos. Eu comprei o carro em 2023. Se eu deixar, por exemplo, o meu carro E simplesmente ele inconsignado, falou assim, ó, se eu deixar, E aí vai no honesto que tá aqui, que a gente tá aqui. Não ninguém tô tá falando que não você é tô dizendo- desonesto. pelo amor de Ninguém Deus, tá não- falando. Não disse isso. Mas Você- tá caindo lá do nosso. Porque tem Não responsabilidade. disse que você Ele me tem chama de cobrado do desonesto. Não, ele tem que Não cobrar da disse pessoa. Se ele já entrou em contato com o Alexandre. Mas só que assim, agora eu te pergunto, se o carro não estava no nome do Alexandre, como que ele vai transferir o carro se o carro está no nome dele? Então, o carro não estava no nome do Alexandre, estava no nome de Rodolfo. Você não tem que Certo? colocar o nome do Rodolfo. Rodolfo, só que no ATPV, no PIV que ele faz, ele tem que fazer uma não é comunicação de venda. ATPV, tipo. O ATPV. No ATPV do Rodolfo tá o e-mail lá do Alexandre. Né? Ou seja, o Alexandre estava junto com o Rodolfo. O Rodolfo devia ser o proprietário, devia ser parente dele, né? E aí o Alexandre preencheu, o Rodolfo foi e assinou. Né? O Rodolfo foi... Conheceu para quem? Josefina, salvo engano, Josefina. Dá para tentar achar essas pessoas aí também? Eu Não, não essas tenho pessoas nem aí, ideia. elas são a única- terceiras por de isso que eu tô boa falando. fé, entendeu? A única pessoa que eu tenho contato que ele Ele passou hoje de ele boa não quer nem o confiança, carro, ele quer o valor. Alexandre, O carro já foi e vendido você? para Vou uma... dizer para você, não é mais fácil nós se juntarmos ao invés de você me cobrar, a gente se Cara, juntar pra o que eu tentar achar uma quero- pessoa? Foi o que eu falei pra você. Na mensagem eu falei pra você, olha, você conseguiu falar com ele? Tô mentindo? Você conseguiu falar com ele? Também, ele me deve dinheiro. Aí eu falei, ver? meu, Eu vou- infelizmente, Ele que é o único que eu consigo falar. cara, aí eu já tentei falar com todo mundo. Eu tenho que... Ó, Eu não consigo, cara. É Robson vendeu para Estefânia, tá vendo? Ó, vendeu por 18 mil, ó o e-mail de quem tá. Alexandre Vido, quem é o Alexandre Vido? É o proprietário que me deu. É o proprietário, foi o Robson. E essa por lei, Estefânia... não é o proprietário. Só porque o e-mail dele tá aí, quer dizer que ele é só... Não, ele não é o cara. proprietário de forma Não, administrativa, ele pode ser o proprietário, mas o veículo não está no nome Não, dele. mas a Ele não lei tem a diz- propriedade, mas ele tem a posse, né? Mas não tem como comprovar. Porque por lei, Não, a por lei lei- é o seguinte, tá por- no nome de uma pessoa. Mas não é dela. O que vale para o Código Civil é a tradição. A partir do momento que a pessoa recebe a coisa, o objeto, e trata como se fosse dela, ela tem, né, a propriedade. Agora, a propriedade administrativa junto ao Detran já é uma outra história, né? A tradição poderia ter sido feita para o Alexandre. O Alexandre poderia ter o comportamento como se dono fosse. Não tem pessoas que, por exemplo, colocam o nome do veículo no nome da mãe, no nome do pai, mas ela é a proprietária legal. Mas eu acho que, posso estar com besteira, pelo que eu li, proprietário de quem está o nome.
Quem Não, fala... porque- administrativamente, sim. Mas, porque, Junto assim, ao Detran, todos as multas, os carros são meus. as multas Mas, incidirão é isso. sobre quem está no nome. Você não pode... Só Você que, está dando muito poder para alguém que só fala. não, é a tradição. A tradição é quando a entrega da coisa. A partir do momento que o veículo aqui, ó, pode estar no meu nome. Se eu vendi para ele, eu entreguei para ele, ele já é o proprietário pelo Código Civil, ele já é o proprietário do automóvel, né? Pelo que eu li. Não, Mas tudo bem, é a tudo bem. tradição, Pode ser, a partir da entrega da coisa. tô O que ele vai fazer depois é a propriedade administrativa junto ao Detran. Aí, para o quê? Para ele mesmo se respaldar. Mas se lá no futuro, vamos supor, ele não conseguisse fazer essa transferência junto ao Detran, ele poderia fazer até uso capião sobre o carro, sabia? Acima de 20 anos. Depende, tem vários eu li também, mas só vários que assim, tempos. Por isso que na carteira digital hoje você coloca o condutor. Sim, o condutor. E não o proprietário. O proprietário de quem está... Eu não estou te ensinando, não é isso. Eu estou dizendo que é o que eu li. O carro é de quem está o nome. Ponto. Não é. Até porque se o Alexandre quiser transferir o carro, ele não consegue. Não, é dele. assim, para transferência legal, para transferência Então, assim, junto ao e Detran, aí hoje- sim. Aí você vai lá na carteira digital e indica o condutor. Então, por exemplo, vendi o carro para ele. Ele não quer que, por N motivos, ele não quer que transfira o carro para ele. Aí eu coloco ele como condutor principal. Mas Isso eu concordo. só que antes Mas do assim, Código de Trânsito tem um Código Civil que estabelece que você é proprietário com a entrega da coisa. Não está no seu nome, mas você é o proprietário. Né? Não que, né, você não tem que passar para o nome. Não, você tem que passar para o seu nome, tudo certinho. Só que não impede de você já ser o proprietário do veículo. Entendeu? É isso que eu estou falando. O Alexandre, ele... Não sei se ele era proprietário ou não, mas ele se comportou como se fosse um proprietário. Né? Inclusive, eu te mostrei aí que na transferência do Robson para Estefânia, estava o e-mail dele ali. E isso foi um dos principais pontos, porque eu não pego o carro no nome de outra pessoa. Então, assim, quando ele falou que o carro não estava no nome dele, eu falei, cara, isso pode ser um problema. Mas beleza, vamos tentar, porque na minha cabeça, como o cara me deve dinheiro, eu falei, cara, então eu vou tentar abrir essa exceção para tentar vender o carro e receber a minha parte. Quando eu fiz o laudo, acabou Tá, para mim. mas aí é o que eu falo para você. Aí aqui incide, querendo ou não, você discordando ou não, incide a sua responsabilidade. É questão que você vai discutir na justiça ou não. Né? Estamos aqui para ouvir você, para tentar uma mediação, para ver se você está falando que não conhece o Alexandre, que não tem contato. Eu conheço ele, não Então. sou amigo dele. Eu vendi um carro para ele, era uma parte na entrada, ele me deu uma parte, ficou faltando uma parte que a gente combinou em parcelas. Ele não cumpriu essas parcelas. E aí ele me deu o carro para que eu sanasse a dívida. Então é isso que aconteceu. Então, mas e aí, em relação aos valores que ele pagou, 14 mil? Plenamente. Eu também concordo que a gente, primeiro de tudo, temos que tentar achar o cara. Se o cara não conseguirmos, aí a gente senta, a gente conversa, vamos tentar se ajudar. Você quer um prazo para tentar achar o rapaz? Pedro, eu quero os 13 mil. Não tem. Não, ninguém tá falando isso. Não A tem. gente tá ouvindo e tentando uma mediação para tentar. No que não pode é você, Pedro, falar, eu vou, igual eu vi uma mensagem sua, eu entrego na mão de Deus, porque ele Não foi é lesado. de Deus, não. Não, Eu quis dizer foi não, entendeu? generalizando. Não, sim, mas não pode. A gente tem que tentar resolver. É o que você falou. Você quer um prazo para procurar o Alexandre, tentar ir para cima dele? Beleza? Ele aguarda o prazo, a gente procura ver, Vamos junto? faz. Cara, Não, eu vou também. Eu vou também. Você Cara, me não, passa, eu também vou. Vamos. Porque Vamos. quero eu que ele pague, se ele não simplesmente, paga, eu quero eu- levar preso. Vamos junto. antes então. desse cara, antes de eu estar nessa situação toda que tá aqui, eu fiz de tudo. Eu procurei o Alexandre, eu procurei a família dele, eu procurei o irmão, eu procurei o filho, eu procurei a esposa, eu procurei todo mundo. Simplesmente eu não achei ninguém. Você é um comerciante, Ele chegou certo? e Aqui? simplesmente- Você tem ele simplesmente contatos, chegou. network, Posso tentar. certo? Então, vamos correr atrás. Eu Eu também. sei que é o seguinte, a família Vido, que é o Alexandre, os dois filhos dele têm carro de arrancada. E quando, não sei se você falou na oficina dele alguma vez, Sim, ele foi. estava montando carro de arrancada com os filhos dele. Então sem dinheiro ele não estava. Só se ele deu golpe em todo mundo Cara. para montar os carros do filho dele. Então a gente Não tô vai- dizendo que sim nem que não. Mas eu sei que Vido Auto Center tem os carros de arrancada. Eu tenho alguns amigos que eu sou apaixonado por isso aqui. Isso aqui é meu sonho. Eu venho todo dia, eu não falto um dia. Faça chuva, faça sol, eu estou aqui todo dia. Tanto é que eu tenho porta aberta, eu tenho tudo. Tá? Nota, imposto, que é absurdo nesse país, imposto.
mas eu pago porque isso aqui é meu sonho. Não, então Eu vamos, nunca imaginei estar passando por isso. vamos fazer assim, vamos puxar onde que o Alexandre está residindo, onde que ele Eu vou pegar tá todas as indo. informações Tá. que eu tenho de endereço, porque eu sei que saiu da Internacional e foi para outro lugar. Cara, eu não tenho nada sei, mais dele. isso eu sei. Nada. Porque- Nada. Porque ele até mudou de número. Eu fui não lá, existe mais. eu mandei mensagem pra ele mudou de número, ele simplesmente desapareceu. Não, mas- O que eu vou te pedir? A sua ajuda e a sua ajuda. Eu não sei o CNPJ dele. Cara, Você, por meio de jornalismo ou contatos, talvez consiga vir do Auto Center. Então você tenta achar o CNPJ. ele não tem mais a oficina. Ele não tem mais. Só se passou pro filho dele, porque eles tinham muito dinheiro investido. Ele não ia fechar. Eles não. Ele simplesmente, nas últimas A lá gente atrás, vai fazer as nossas pesquisas. ele simplesmente falou assim: olha, estou fechando a minha oficina porque eu não tenho mais dinheiro, estou quebrado. Foi a última vez que Mentira, ele falou. tanto de golpe que ele deu. Enfim, Então, o que eu posso pedir é o seguinte para você, vamos num conjunto. Você tenta achar o CNPJ dele, pode ser do dele ou do filho dele, é Vido. Então, Alexandre Vido, Pedro Vido, eu tenho até a CNH do filho dele, que chama Pedro Vido, Me passa seu telefone, que aí a gente com vai... certeza. Te passo a CNH dele, conheço a irmã dele, já vi a irmã dele. A irmã dele é uma senhorinha também, que tinha um Corolla, que eu acho que Esse Alexandre, ele é de mais idade? Ele tem... deve ter uns 45, 50, Tá, é 11. 9. Então, nós vamos dar esse voto de confiança. Você consegue penhorar alguma coisa desse cara? Não, é assim, a gente vai tentar resolver de forma extrajudicial. Tá. Mas eu já tenho o CPF dele, no próprio Pix tem o CPF Me manda dele, também que eu tem tenho tudo. o Se a gente quiser ir pra cima dele, a gente vai de imediato. Você entendeu? Mas é o que eu tô te falando. Num processo judicial, não iria entrar só ele, iria entrar você junto com ele. Só que você tá falando, não, você quer ajudar. Sim. Né? Você quer então, Esse cara se fudeu. então cara, vamos. você não tem noção do buraco que eu tô. Você explicou pra mim, eu lembro lá Você do lembra? seu casamento, Cara, do seu pai, eu sei disso. Meu, eu simplesmente eu E não sei Se eu posso te falar mais. uma coisa, se eu posso te falar uma coisa, há 2 meses atrás, e nada, não tô aqui pra puxar saco, tá? Há 2 meses atrás, meu funcionário tá comigo. Ele chega comigo e sai comigo, meu braço direito. Há 2 meses atrás, falei, Rafa, eu tomei um tombo de 30 pau. Agosto e setembro foram os piores meses da loja. Por quê? Gente sem vergonha. Tá? Tentei ajudar. Irmão, se eu puder te dar uma dica, e nada... É o WhatsApp esse telefone? No WhatsApp também. É meu número há mais de 20 anos. Espera aí, me fala de... É aquele que tá no Google? Isso. É 9... Não deixa esse valor, isso é só dinheiro, mano. Não deixa esse valor mudar a sua vida. Não, Você mas- é um cara gente boa pra caramba, a gente trocou um monte Não, mas ele de precisa do Sim. dinheiro. Essa história aí não tem... Exatamente. Eu entendi o que você quer dizer. Eu entendo. Mas a questão é a seguinte. Cara, eu estou a pé. Eu tenho um filho de 3 anos. Que eu levo ele na chuva, no sol, e ele não merece estar na chuva. Por conta do filho Por conta de um cara que simplesmente jogou a responsabilidade para um cara que é bom, que eu sei que você é uma pessoa que tem um coração bom, Mas, certo? mas a partir Mas do a questão é momento assim, você você é atrai. um cara que você tá na responsabilidade de resolver, que eu sei disso, mas assim, eu tô de mãos atadas, é o que eu falei pro Davi. Falei, Davi, são 3 anos, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu estou desesperado. Sim. Meu filho não merece, a minha noiva não merece isso. Cara, meu pai também, ele era um braço direito meu, mano, e eu não tenho mais. Então, ô Renan, a gente vai fazer assim. Nós vamos dar um voto de confiança para tentar achar o Alexandre, porque é o que eu falei, ô Pedro. Não tem como eu falar incidência criminal sua, nada. Tá? Não tô aqui apontando sua má fé. Sei que você é uma pessoa que está aí trabalhando, começou do zero, trabalha de forma honesta. Né? Mas, infelizmente, a responsabilidade civil você atraiu para você. Por isso, a partir de agora, o carro não vai ser vendido. Antes de tudo, deixa lá fora. Ah, não, mas o consumidor não é problema seu. É melhor esse carro lá fora do que você vender e o rapaz sair daqui achando que foi você que vendeu para ele. Entendeu? Então, faça isso. Então, nós iremos dar um prazo para... Eu me comprometo nessa busca também, a gente vai conversando. Sim. Conseguindo um endereço, eu reúno minha equipe, a gente vai lá, pega ele e chama a polícia se for o caso. Se possível, perfeito.
Perfeito mesmo. E aí eu peço pra você também o seguinte, cara, joga no Google, eu sei que você já fez uma pesquisa gigantesca, mas vamos tentar. Porque eu acho que ele não saiu de Osasco. Só se ele morreu. Porque aqui, Só se ele morreu. porque então é o que eu falo pra você, porque se não resolvendo dessa forma, aí você tem que sentar com ele, porque ele tem todo o direito do mundo de entrar com uma ação judicial, assim como você também tem direito de se defender, contraditória e ampla defesa, Sim. né? Ninguém tá te condenando, mas uma dor de cabeça, né, tanto pra você quanto pra ele. 2 anos de pancada depois. Cara, Então, aí Você não é tem melhor noção do você que tá conversar com ele numa forma onde dá pra você ir aqui pagando parcelado de alguma forma que dê, do que você assumir essa bronca total lá no final, se for condenado, entendeu? Então, é sempre melhor a mediação. Então fica assim, beleza? A gente vai lá, semana que vem a gente volta aí. Semana que vem não, daqui um tempo até fazer as Sei lá, pesquisas. 30 dias. Eu acho que vamos Vamos tentar o quanto antes. Vamos Eu quero tentar o resolver quanto antes. Se eu resolver amanhã, pelo amor de Deus, Tá, irmão. então eu Esse cara, vou fazer uma investigação sobre esse Alexandre Por favor, também, porque- tá se bom? eu conseguir, depois você me chama, eu vou tentar te mandar. Eu acho que Mas eu tenho... não tenta entrar em contato com ele, deixa Não, a não, gente agora é com você. tá aí Eu vou pra... te mandar todos os Ele- documentos que eu tenho. Tá. Você consegue puxar histórico do carro também? A gente puxa tudo, a Porque o gente... que acontece? Eu tenho um documento da Tiguan que ele me passou de leilão. Tava no nome da esposa dele. Então você consegue achar o número do telefone da esposa dele. Me passa tudo que você tiver, a gente vai conversando em off. Eu tenho muita fonte aqui no estado de São Pode Paulo me também. perguntar também, qualquer coisa, eu tento puxar o histórico. Eu consigo puxar o histórico do carro sem ter o carro. Porque o laudo cautelar tem que ser físico e documental. Documental, saber se é leilão, multa, isso, aquilo. E físico, saber a estrutura. Então eu tenho esse documento dessa Tiguan. Até hoje. Posso te mandar, a gente tenta puxar Manda o aí, a histórico. gente vai conversando. Eu tenho umas pontes boas aqui no Pô, estado de São tá Paulo. maluco. Tá Eu bom? te digo, irmão, quero que esse cara... Tá, Cara, Fica com Deus aí, tá? A gente vai Tamo junto, conversando. me assustou, Obrigado, cara. Tá maluco? Ah, mas é Mas você quer como eu te comprar um falei. carro, pô. É como eu te falei. Normalmente quando Eu chega assim- falei pra você, cara, eu vou atrás dos meus direitos porque eu não posso ficar no prejuízo, porque eu já fiquei muito no prejuízo. Eu não posso ficar porque, infelizmente, cara. Entendeu? é- Aí... Eu só não entendia, agora você explicou aí, eu só não entendo por que o lojista ou comerciante tem, É o que eu te infelizmente, falei, a obrigação. infelizmente... Isso é errado. É o que eu falo pra você. Se você deixou um veículo aqui, uma pessoa veio ver esse veículo, por mais que esse veículo, a propriedade dela não é sua, não está consignada, mas para a pessoa, ela não tem como ela saber, ela não tem acesso ao seu contrato. Na cabeça dela, o veículo está aqui, ou ele é seu, ou ele está consignado. Sim, sim. Né? Inclusive, eu fiz uma reportagem lá em São José dos Campos, foi uma das minhas primeiras reportagens em São José, onde o lojista assumiu a responsabilidade e pagou 26 mil. Por quê? Porque a gente mostrou para ele, a partir do momento que é negociado dentro da loja, ele veio aqui uma, duas vezes, você vai atrair para você. Então, conselho, daqui para frente, todo veículo que você não vai vender, não deixa ninguém ver. E eu te falo, porque assim, Não deixa ninguém você falou ver. São José do Rio Preto, eu tô resolvendo... São uma José bucha- dos Campos, São desculpa. José dos Campos, tô com uma bucha de São José do Rio Preto, que, cara, eu falo que lojista tem que tomar cuidado. Tem muito lojista picareta. E Tem, mas tem em todo lugar. Vai vendo, um amigo meu quis pagar barato no carro, foi lá em São José do Rio Preto, eu não vou abrir o nome da loja nem nada, comprou o carro, financiou o carro dia 24 de janeiro, entregaram o carro para ele dia 25 de janeiro. Dia 26 a loja reconheceu, recebeu para outra pessoa e fechou. Cara, Ah, como é que você resolve o financiamento de um carro para um e recibo para outro? Cara, ele tá desesperado porque ele não quis comprar comigo, porque eu não vendo oportunidade. Mas- Eu só vendo o preço certo, é tabela, isso, aquilo. E ele acabou... mas não é a classe. Gente mau caráter tem em todos os lugares. concordo. Tem mau caráter na advocacia, tem no jornalismo, tem no lojista, tem em todo lugar, entendeu? Mas você está apresentando ser uma pessoa de boa fé. Obrigado. Vamos buscar aí resolver esse problema dele, que é o que importa, né? Tentar pegar aí o Alexandre, né, para fazer aí a restituição, Sim, sim. tá? Então é isso aí. Aí não sendo possível isso, aí vocês negociam aí, conversa, vê certinho, tá bom? Obrigado. Fica Tá. com Deus, Você viu? também, fica com Obrigado. Deus. Tamo junto. Valeu. Bom, Vamos lá? Obrigado. Então nós vamos ficar assim. Ele aparentemente, né, tá se apresentando como uma pessoa que também caiu no golpe, né, que também foi lesado pelo Alexandre. Alexandre Araújo Vido. Se vocês souberem aí do paradeiro dele, né, vocês nos avisem, porque
é uma pessoa, né, que praticou um crime contra ele. Ele comprou de boa fé, tá aqui o Pix. Ele pagou, primeiro você pagou R$1.000 para ele. Primeiro eu paguei 13 mil. Primeiro Você pagou primeiro 13 mil. E depois ele me pediu, eu preciso resolver algumas coisas do carro e me pediu mais R$1.000. Aí eu transferi mais R$1.000 pra gente poder finalizar. Tá aqui. Então, nós iremos dar essa oportunidade pro lojista, que o lojista tá falando que esse Alexandre aí, né, deu um golpe nele também. Nós vamos nos juntar, tá? Vamos nos juntar aí, tentar buscar alguns meios de investigação para verificar onde que esse rapaz ele tá se escondendo, porque isso aí não é coisa de pessoa de boa índole não. E posterior, se não for positivo, aí você volta, conversa com ele, porque sempre a mediação é o melhor caminho. Sim. Tá? Então tem alguma coisa que você queira falar? Não, primeiramente eu queria agradecer você pela tá nesse caso comigo, porque confesso para você que foi muito difícil para mim. Chegar nessa situação para mim foi bastante complicado, porque foram desde 2023, então foram anos nessa questão. Obrigado pela ajuda. Espero que resolva, né? Vai resolver, se Deus quiser. Resolva, se não resolver aqui, vai resolver na justiça. Sim. Né? Nós temos 3 formas de resolver, desculpa te interromper. Não, pode falar. Pelo Alexandre, né? Depois, não dando certo, pela mediação, ali nem que seja parcelado, você vê aí uma condição legal, né, para você. E por último, pela justiça. Sim. Tá? Mas vai ter que ser resolvido. Não, sim. E agradecer você, agradecer o pessoal, a minha noiva principalmente, porque ela foi uma pessoa que, teve a maior paciência do mundo comigo, sempre me ajudou, tá comigo sempre. E qual é o nome da sua noiva? É Priscila. Um abraço aí, Priscila. Ela é sua fã também. Um abraço aí pra você, ela viu? Eu fico assistindo vocês muito. E obrigado mais uma vez pela ajuda. E a gente vai resolver essa questão. Se Deus quiser, viu? É um prazer. Obrigado. E é uma honra para mim. Obrigado. Então, pessoal aí de Osasco, vai um abraço para todos vocês aqui da região. Uma honra. Eu acho que é a minha primeira reportagem aqui em Osasco. Não sei, acredito que sim. Aliás, você fez uma reportagem do lado da minha casa. Naquela, na Joaquina Ramalho. Na frente da minha casa você fez uma agência. Foi uma agência de carro. Foi uma que teve briga, essa daí? Sim, que ela é uma loja amarela, eu não lembro o nome dela. É ZN Imóveis, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo. Eu não tô lembrado também. Você vai ter uma reportagem dele que ele fez na frente da minha casa lá, que tem uma agência bem de frente. E você conseguiu resolver. Graças a Deus deu tudo certo. Se Deus quiser, a gente vai também conseguir resolver. Vamos até o fim nesse caso. É isso aí, um abraço para todo mundo aqui de Osasco. É uma honra para mim, tá aqui na cidade. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, se tornarem membro, porque esse trabalho aqui dá muito trabalho. Esse trabalho dá muito trabalho. E é isso aí, pessoal. Uma dica que eu dou para vocês, independente de qualquer coisa, vocês estão no prejuízo, procurem os seus direitos. Vão atrás. Você está há 2 anos nessa luta. Porque eu estou há 2 anos nessa luta e eu não desisti. E hoje eu consegui dar andamento no meu processo. E hoje, isso é um passo. Explicando o porquê, porque nós combinamos de estar aqui 5 horas hoje, só que a marginal estava toda parada. Eu cheguei aqui já em cima, 6 horas, estava fechando a loja, por isso que a gente saiu correndo, eu gravei até no carro. Eu peço desculpa até para vocês aí, porque eu não costumo dar uma dessa. Tem uma apresentação no começo, a gente sempre fala o que está acontecendo. Mas eu me apresentei no carro, depois já me apresentei ali para você. Tá, então é isso aí, fica com Deus, Davi, obrigado. Obrigada. Eu sou Davi Correia e essa foi mais uma matéria na defesa do consumidor.